Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do Fala Zumbi. Hoje começa mais um episódio, do meu lado tá a Elisa. Fala, gente. E estamos com dois convidados de peso aqui na mesa. Aqui do meu lado tá o Luiz Carlos, nascido em Osasco em 1984. Iniciou sua carreira na comunicação aos 30 anos de idade e ainda na faculdade improvisando com fone de ouvido para gravar suas narrações. Começou cobrindo jogos da base para uma TV local e há quase uma década ele atua na TV Palmeiras. Passou pela TNT Sports, né, fazendo narração ali até da Champions League, e hoje trabalha no canal GOAT. Eu tô aqui com o Luiz Rosa, trocou a engenharia pela comunicação nos anos 90, com foco nas periferias. Passou por veículos como Folha de São Paulo, Agora São Paulo, UOL e sempre destacando os esportes. Foi setorista de alguns clubes de São Paulo e hoje trabalha como marketing digital com foco em afroempreendedorismo. Destacar que é o afroempreendedorismo. Vamos destacar que é o afroempreendedorismo. Mas aí, rapaziada, boa noite, como vocês estão aí? Cara, boa noite, prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje, Renato, Elisa. O prazer é nosso. Do lado dessa figura aqui, o grande Luizão, que pra nós também, né, não deixa de ser uma referência. Eu que sou um pouco mais jovem que ele, mas quando a gente fala de comunicação, né, principalmente nós negros, a gente vai buscar as referências ali, as pessoas que a gente procura se espelhar, que deram certo na área. O Luiz é um dos grandes nomes aí, junto com o Abel Neto e mais uma outra rapaziada aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu sempre digo, pessoal do Zumbi, desde que eu conheci, sou fãzaço de vocês. É uma honra. Espero que vocês me usem mais, porque é um projeto, inclusive, depois posso até mostrar no meu computador, tem lá, deixei aquele adesivo de vocês, aonde eu vou. Nas lives que eu faço, tem lá, você já viu o Zumbi, o copinho. Deixando no lugar estratégico. Lugar estratégico, já percebeu, né? Lugar estratégico, então, prazer, Elisa. O prazer é meu, Luiz. E a toda a galera aí, gente, eu fico até realmente... Sou muito feliz com o projeto de vocês, cara. É uma honra escutar isso. Eu converso com a galera aí, eu sempre digo, bacana demais. E já pelos princípios, né, o início de tudo, queria saber um pouco da vida de vocês, da onde vocês nasceram, da onde foram criados, a família. Quem quer tomar um pontapé inicial aí? Começa, Luiz? Pode, bora lá, Vamos vai lá. você. Cara, eu nasci em Osasco mesmo, né? Em 84, como você falou. Cresci num bairro de classe média para baixa. Morei com meus pais praticamente toda a infância. E da adolescência passou a ser só eu e minha mãe, né? Pais separados, eu e minha mãe. E, cara, assim, não vou dizer que tive uma vida muito complexa, tinha as minhas dificuldades ali, mas, né, olhando sempre pro lado, você chega na conclusão que você fala assim, cara, puta, eu tinha ali ainda certas coisas, então, mesmo com pais separados, tive a possibilidade de estudar, tive uma base legal, tive possibilidade de fazer ali, né, eu cumpri o meu ensino médio e tal. O perrengue maior foi quando chegou a vida adulta ali do o que eu vou fazer, né? E você teve irmãos, não tem? Não, eu tenho uma irmã mais velha. Uma irmã mais velha? Uma irmã mais velha. São 12 anos de diferença aí, né? Então, quando eu era adolescente, minha irmã já era adulta, né? Então, tinha ali as nossas diferenças de idade e tal. Mas o perrengue maior mesmo foi quando bateu a vida adulta, né? E agora? E como que era a época ali em Osasco, Luizão? Como que era a região ali para um ambiente assim mais tranquilo? Você falou até que o bairro, né? Como que era mais de classe média, assim. Digamos, média baixa ali, né? Mas assim, Osasco em si era tranquilo, era perigoso? Porque isso é louco. O bairro onde eu morava lá, puta, era bem complicado, porque, tipo assim, o bairro que eu morei, né, 31 anos, é um bairro residencial com casas que foram construídas próximo da região do quartel lá do Quitaúna. A ideia inicial era que aquelas casas fossem ocupadas pelos militares. Então, tipo assim, era um loteamento dos militares comprarem e morar. Só que o bairro lá ficou um pouco distante. E aí teria que caminhar muito. Aí eu pensei, tá muito longe e tal. E aí não rolou a venda. Aí, tipo, ia ficar no ostracismo. Um banco foi, arrematou para terminar a construção e aí revendeu para as pessoas. Então foi aí que o bairro, né, Cidade das Flores, né, perto do Vila Isabel lá, começou a crescer. Então, próximo do bairro tinha pelo menos 3 comunidades. Então, tipo assim, a gente cresceu em volta da rapaziada da comunidade, futebol de rua, toda aquela coisa ali e tal. Sim. Mas tinha ali os bairros perigosos, ali tinha os lugares que depois das 10 da noite a gente não entrava. Era melhor tal, lutar por ali. Tinha uns lugarzinhos ali meio sinistros, né? Mas depois foi
foi melhorando, foi evoluindo, né? Eu volto lá de vez em quando agora, já vejo o bairro de uma forma diferente. Hoje já tá em outro já tá uma já situação evoluiu bem bastante, melhor, né? já evoluiu bastante. E você, Luiz Rosa, como que foi ali a sua infância? Onde você é do ABC? Não, eu sou do interior. Do interior. Eu sou de uma cidade chamada Sertãozinho, né? Que fica ao lado de Ribeirão Preto, a 20 quilômetros. Ribeirão Preto, que é onde eu moro hoje. Foi interessante quando a Elisa falou de engenharia, né? Tem hora que eu nem lembro disso, né? Era para eu ter sido um engenheiro, né? E como que foi isso, assim? Cara, sem te cortar, né? Que você já fala como foi a sua vida. Eu tenho momentos na vida que eu costumo dizer... É porque é muito diferente, não é? Muito, tipo assim, eu quero duas áreas ser diferentes, jornalista, né? não, mas agora eu vou trabalhar só com rede social, eu nunca pensei em ser jornalista. Nunca pensei. Nunca. Caramba. Você vê, por exemplo, aquela coisa, hoje fala-se muito em jornada do herói, né? Porque eu era muito bom em português, né? Na escola. Eu escrevia bem, aquelas coisas, redação dominava, minhas férias. escrita, texto. Texto, era sempre bom, assim. Mas para mim era como uma atividade normal de escola. Ó, você tem que estudar português, estudar matemática, E seus pais, assim, nessa época, na questão, assim, de convivência, eles também influenciavam você mais na questão de leitura, escrita? Ou foi algo seu mesmo? Meu. Sempre assim, eu costumo dizer que... sabe aquela coisa assim meio mística, assim, religiosa? Chamado. Sim. Sim, eu fui chamado para fazer tal determinadas coisas, minhas missões são essas, entendeu? Eu sei que parece meio místico, meio, sei lá, você pode escolher o que você quiser, a sua religião, que sei lá que seja, mas comigo foi assim, porque eu sou o único da minha família, se você pegar meus primos, avós, tios, tias, eu sou o único que fez faculdade, assim. Uma galera de, por exemplo, 50, 60 pessoas. Você teve irmãos? Tenho um irmão que também não fez faculdade. Ninguém. Mais velho, mais novo? Mais novo. São 4 anos de diferença. Então, eu tenho essa coisa... Então, eu estou sempre no lugar para fazer a diferença, entendeu? Eu sei que pode ser uma coisa meio... Então, foi sempre assim. Então, quando eu entrei na empresa lá, os engenheiros... Eu era office boy, né? Então, os engenheiros falaram assim para mim, garoto, vem cá, senta aqui. Deixa eu contar uma coisa para você. A vida é assim, assim. Aí, eles iam me dando cargos, entendeu? Eu ia subindo... Eles gostavam de mim, e aí era natural que eu me tornasse engenheiro. Aí um dia eu cheguei lá pro gerente e falei, olha, eu estou fazendo cursinho, eu quero fazer jornalismo. Aí me levaram para uma sala, né? Falaram, como assim que você vai fazer jornalismo? Né? Eu falei, vou fazer jornalismo. Não, mas você eu já era quase engenheiro. Eu só não assinava os projetos, entendeu? Então, com 18, 19, eu fazia projetos. Era uma empresa de automação industrial. Pequenos projetos, eles me davam e eu fazia, entendeu? E aí foi essa coisa assim, aí acabei... Mas enfim. Mas antes de tudo, antes de estar nessa empresa, trabalhando nessa empresa, eu queria ser jogador de futebol, entendeu? Eu fiquei 1 ano na base do comercial, lá de Ribeirão Preto. Chegou na base. Cheguei na base. Jogava bem? Cara, pra época, não. Pra época, não. Sabe um jogador do Palmeiras que vocês xingaram? Daniel, lembra o zagueiro da Série B? Nossa Senhora. São Caetano. São Caetano? Ele foi meu reserva. Daniel foi teu reserva? Foi meu reserva. Pra você ver. Sabe ele? Foi meu banco. Foi meu banco. Ele foi meu banco. Então, como a gente percebe, Daniel, a melhor prova que a gente fala assim, que é resiliência, muito mais resiliência. Muita resiliência, muito. Suportar o processo. Muito. O Daniel, quando ele tava no... E é interessante porque quando o Daniel tava no Palmeiras, eu era setorista do Palmeiras, né? Então, quando ele me viu lá, ele falou... Ele já tinha me visto no Santos, né? Uhum. E aí ele me viu no Santos uma vez, perguntou se você parou de jogar, tal. Eu falei, Daniel, não dava, né, pra mim, né, de jogar, né. E a história dele, bom, não é o caso agora, mas eu tô dizendo assim, que como as coisas... E assim, que eu disse que não, na época, eu não me via com capacidade de ser um jogador de alto nível, entendeu? Sim, eu sempre tive essa consciência de que se eu continuasse jogando naquela época, eu poderia, assim... hoje, o pessoal vai falar assim, por exemplo... Eu poderia estar na época, num Guarani, numa Ponte Preta, sim. numa Série A2 do Paulista, uma Série B. Eu tinha potencial para isso, na época. Mas você fala assim, mas você poderia estar num Corinthians, você poderia estar num Santos. Não, assim, seria muito difícil. Outro nível, né? Sempre foi pé no chão, né? Sempre pé no chão. Mas, tanto que, por exemplo, um cara que eu joguei, eu joguei também junto, o Fábio Carilli,
que hoje é técnico, tá no Vitória, vai enfrentar o Palmeiras, né? Sim. Sei quando você... e já falando até de futebol também, como chegou o futebol assim na sua vida, Luizão? Cara, o meu foi meu pai, né? Influência é meu pai. Meu pai é um cara que de domingo parecia, tipo assim, meio que religião pra ele, né? Ele acordava, ia na padaria... Seu pai era que time? Ah, não vem ao caso agora. Vamos deixar isso aí pra lá, vai. Vamos deixar isso aí pra lá. Falando até em paternidade, você falou que cresceu com a sua mãe, né? Isso, o seu pai foi presente na sua adolescência? Muito mais na minha infância. A minha adolescência foi um pouco conturbada, né, nesse quesito, porque aí, né, lógico, não fazendo uma culpa para nenhum dos dois lados, né? Mas quando há uma separação de um casal, e hoje, mais maduro, adulto, né, eu vejo isso, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente conduz esse processo. Sim. Quando tem um adolescente, um jovem, uma criança no meio, porque tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente traz de informação e a gente despeja nesse jovem, pode fazer com que ele crie uma imagem sobre a outra pessoa, né? Muitas vezes ligada ao teu sentimento. Sim, e não ao que ele de fato vê. E às vezes isso pode criar um hiato, né? Pode criar aí um certo afastamento. No meu caso aconteceu, né? Gerou um afastamento de eu ficar sem falar com meu pai talvez uns 5, 6 anos. Nossa, muito tempo. Uns 5, 6 anos. E depois a gente Mas ele tentava, por exemplo, contato com você... E cara, você meio que negava? De uma certa forma, durante um tempo teve o contato, mas depois de um tempo largou. Rolou nem me liga que eu nem te telefono. Digamos assim, tipo, da minha parte não teve, da parte dele também não. O que hoje eu entendo como, tipo assim, normal. Tipo assim, ele poderia procurar, mas eu também poderia procurar, né? Sim. Então, se eu não procuro, não posso também, tipo, jogar todo o peso pra ele de que ele não procurou, né? Mas depois a gente, né, se acertou... Procurei meu pai, a gente se entendeu e hoje, né, normal, a gente conversa, troca ideia, vou visitar ele no interior de vez em quando, quando tem possibilidade, né? Meu pai agora entrou na era tecnológica, me manda áudio no WhatsApp todo dia e tal, e a gente tem uma relação bem bacana, cara. Ai, que bom. Mas o futebol foi por ele. Então ele tinha essa tradição, domingão ele acordava, ia comprar o jornal, o pão, voltava para casa, tomava café. Aí ele sentava no sofá, escutava uns discos de vinil que ele tinha lá, Luiz. Benito de Paula. Opa! Nossa, eu gosto dele. Fundo de Quintal, Bete Carvalho. Eu cresci ouvindo isso por conta dele, né? Algumas das minhas influências musicais por conta dele. E aí, quando ele terminava de ler o jornal, né? Que era um processinho de umas 2, 3 horas. Que ele lia o jornal inteiro. Então... E ele ia devagarzinho, assim. É um hábito que hoje em dia, cara, não tem tanto mais, Aí ele né? ligava a TV, né? Anos 80, ali, final dos anos 80, 90, show do esporte, e aí ia embora. Então eu assistia muitos jogos com ele, não necessariamente só os jogos do time, nem do dele nem do meu, né? Sim. Qualquer jogo que tivesse. Então eu peguei essa coisa do futebol com ele. Então era um prazer pra mim sentar do lado dele e assistir um jogo independente de quem fosse que estivesse ali participando, cara. Da hora. 1000 grau. E até falando do meio do esporte, né? Da gente trocando essas ideias assim, que vem muito também de laço familiar, né? Eu também comecei a gostar muito de futebol por conta do meu pai. E eu queria saber, assim, de você, Luiz Rosa, como foi... Você começou, assim, a sua trajetória no jornalismo nos anos 90, né? E eu vi que em 96, foi 96, você estava cobrindo ali a Lusa? E a Lusa chegou na final do Brasileirão naquela época, né? E até... Você falando sobre isso, como que foi, porque eu acho que quando chegou na final mesmo, nas finais, não sei se você estava participando ou não, eu queria que você contasse um pouco como foi isso. Mas como que foi naquela época ali nos anos 90, como você via na questão, assim, por exemplo, de representatividade preta na comunicação, sabe? De pessoas pretas ali no jornalismo, de pessoas pretas sendo âncora, de pessoas pretas sendo editor-chefe. Como que era isso naquela época e como você vê se teve ou não teve uma mudança para hoje em dia, no cenário que estamos hoje em dia? Eu tenho um problema que eu posso ficar falando horas e horas sobre o assunto e tenho dificuldade, às vezes, de resumir um pouco a história. Né? Tem um tempo. Mas, assim, vamos lá, por partes. A minha vida, assim, eu não queria ser jornalista e também não queria ser jornalista esportivo. Eu nunca... Na faculdade, eu queria fazer jornalismo de economia. Aí a pessoa pergunta, mas por que você vai fazer economia? Porque era o mais difícil. Então, para mim, eu sempre quis fazer as coisas mais difíceis, né? Mas aí, chegando no final da faculdade, eu trabalhava numa empresa aqui, e aí eu tinha
eu ganhava um salário razoável que pagava as minhas contas, pagava onde eu morava, pagava a faculdade. E aí, os estágios que apareciam eram estágios onde eu ganhava, sei lá, às vezes 1/3 do que eu ganhava. E eu não tinha dinheiro para pagar, porque eu morava e trabalhava na empresa. E aí... A empresa fornecia moradia. Moradia para mim. Eles falaram assim, olha, você não... Eles achavam que eu ia desistir, entendeu? Só que a empresa lá de Sertãozinho tinha uma filial aqui em São Paulo. Então, eles falaram para mim assim, olha, então você vai trabalhar na filial lá, você fica lá trabalhando, e depois qualquer coisa você volta para cá, faz engenharia e tal. Não. Falei, não, gente, eu não vou fazer engenharia, fica tranquilo. Mas beleza, eles ajudou bastante, porque eu tinha moradia, água, luz, telefone, à vontade, quarto para mim lá e tal. Aí chegou em outubro de 1996, um amigo que trabalhava no finado Jornal da Tarde, ele saiu e foi para a Folha. Aí ele me indicou. E ele era do esporte do Jornal da Tarde. Aí ele me indicou, aí eu cheguei lá um dia depois daquele primeiro... Da TAM. Um dia depois, né? A redação assim, polvorosa e tal. Imagina as imagens que tava. Nossa, tava... Ave Maria. Nossa, tudo que você possa imaginar. Nessa época ainda existia o Notícias Populares? Existia. Mas o Notícias Populares. Notícias Populares era da Folha, era o Grupo Folha, né? O Jornal da Tarde era do Grupo Estadão. Notícias Populares era da Folha? Era da Folha. Não sabia dessa. Nossa, eu também não sabia. Era da Folha. Nossa, eles são jovens mesmo. Eu, como jornalista, deveria saber, né? E aí, o que aconteceu? E, de novo, talvez a questão do chamado, né? Cobrir a Portuguesa era tipo vai lá, manda um garoto lá, o estagiário, né? E você escrevia uma notinha, no máximo e tal. Aí eu cheguei lá na Portuguesa, cru de tudo, né? Mas eu sempre tive uma coisa que vem, acho que, da questão de ser da malandragem, entendeu? Da quebrada. Quando a gente mora... Eu não morei na quebrada, mas eu sou o cara malandro, né? Manda pro lugar, vivência, né? Você manda pro lugar, né, Luiz? A gente é malandro, né? Sim. A gente chega no lugar a gente desenrola. A gente conversa, né? E aí eu cheguei lá, a Portuguesa foi ganhando. Então, teve um jogo que era Portuguesa, acho que Portuguesa e Botafogo, que negócio de mando de campo e tal, minha memória não trai. Aí a Portuguesa, se ganhasse e tem uma série de combinação de resultados, a Portuguesa ia ficar entre os 8, que na época classificavam 8, né? Aí eu tô lá no sábado, porque eu era Caxias também de treino, né? Eu sempre fui muito correto, né? Então, de sábado, né? A galera não costumava ir em treino, né? E eu ia, né? No treino. Cheguei lá no treino e tal. Aí o Candinho, na época, o treinador, ele falou assim, ô, garoto, o que você tá fazendo aí? Eu vim ver como é que tá o Candinho. Você tem o time? Aí ele olhou pra mim, não vou te dar o time, não. Ah, Candinho, dá o time aí e tal, não sei o que, não sei o que. Aí ele passou, o time e tal. Aí ele desceu o túnel. Quando ele... Na época, a gente podia assistir o treino dentro do estádio, ali né? Bons tempos, hein, Luiz? Né? E aí ele desceu o túnel assim, ele voltou e falou, ó, escreve aí, nós vamos classificar. E a combinação era assim, tinha acontecido uma série de combinações. Bizarra. Né? Tipo... E aí ele classificou. Aí foi indo. Aí quando começou foi entre os 8, chegou na segunda-feira, lá tava toda a imprensa lá, porque... Toda a imprensa lá, isso aqui, aí eu virei referência, né? Porque quem é aquele jogador? Tal, quem é aquele jogador? Aí eu até ajudava o assessor de imprensa, fulano quer falar com fulano. Porque a Portuguesa não estava preparada para isso, né? E chegou até na final. Só que quando foi caminhando, aí outros repórteres foram entrando, né? E eu virei tipo o repórter que a gente chamava repórter de fazer ambiente. O que é o repórter de fazer ambiente? O repórter que vai cobrir torcida, vai cobrir polícia, vai cobrir briga de torcida, essas coisas. Porque a Portuguesa não tinha, né? Mas depois, quando eu fui para jogos de final de Campeonato Paulista, eu comecei a cobrir, eu fazia ambiente. Então, eu entendi também uma outra coisa, né? Eu peguei o grande problema que causa hoje, e eu até entendo, eu sei que é polêmico no tema, o porquê que existe jogos de uma torcida. Eu sei que tem muito cara que fala, não sei o quê, mas eu entendo. Porque eu não vi muita morte. Você apoia a torcida única de São Paulo? Do jeito que é, sim. Eu sei que é polêmico, que é a falência do sistema de segurança, mas, cara, eu vi muita coisa, né? Uhum. E vi preparação, vi emboscada, cobri emboscada do Corinthians... emboscada do Corinthians lá no... Por isso que vão ser preto, né? Chegaram na Gaviões, o cara vai lá...
É verdade, cara. Assim, eu fui na Gaviões e abri portas, cara. Por ser na Mancha, conversando com o Serdã, com os caras Pode aí crer. todos. Eu chegava lá, os caras olhavam assim e falavam, por que esse negão aí tá aí? Eu falava, né? Porque Tinha eles- essa, assim, de, Tinha. tipo, meio que tratar... Tinha. Eu fui Com diferença. muito bem tratado na Por exemplo, Gaviões. com o tratamento da outra torcida, já era mais acolhedor. Acolhedor. E da própria torcida, que você era palmeirense... E por que também? Porque eu entendia como funciona a torcida organizada. A gente sabe disso, como é que funciona, entendeu? Eu não ia lá só pra falar tudo vagabundo, você quer, brigando com os caras, né? Que esse cara que hoje... Na época não existia redes sociais, né? Sim. Então, assim, então o trato era com os caras, assim, o Paulinho Serdã falava assim, porque você da imprensa, falava, Paulinho, você sabe que você ficar falando, eu era petulante, assim, bocudo, você sabe que você ficar falando, gritando aí com as coisas assim, não é assim que funciona. Então você senta, fala, vamos conversar, tal, a gente desliga as câmeras, e todo mundo tal, pessoal, vamos desligar as câmeras, ele vai falar, beleza. Eu até coordenava a bagaça. Então foi isso. Agora, da representatividade, Renato e Elisa, eu tenho uma série de questões que estão sendo resolvidas agora. Porque, assim, não é que eu não me enxergava como negro, assim, mas para mim nunca interferiu, entendeu? Sim, entendo. Eu não estava lá por ser negro, entendeu? Hoje eu enxergo algumas coisas como funciona. Mas, e nunca fui discriminado, nunca fecharam portas, nunca nada, assim, sempre fui respeitado, porque tem a questão da competência, entendeu? Eu sempre fui a questão da competência. É meio na pegada igual a Glória Maria falava. Né? Exatamente. Ela falava assim, eu nunca fiz algo pensando, você é a primeira negra. Exatamente. Eu fiz. E depois eu vi que eu fui a primeira em tudo. Porque assim, você vai assim, então, por exemplo, Mas assim, pro mercado a questão era muito diferente, você acha? Era. Hoje a gente tem cotas, né? Sim. Eu fui em reuniões do movimento negro e debates acalorados, assim, quando começava a discussão sobre cotas, eu era um dos caras que levantava a mão e falava, gente, eu acho que esse negócio de cota tem problemas, que tem um problema hoje, tá vendo? Qual é o problema hoje das cotas? As pessoas falarem que vem de graça, entendeu? Depois de conversar com muitas lideranças, negras, com muito estudo, porque assim, tem uma questão da gente estudar também. Eu nunca estudei a fundo a nossa história enquanto líderes negros. Entendeu? Hoje eu estou estudando. Sim. Hoje E isso também é uma coisa que não chega tanto para nós, né? Não. De muitas referências a gente tem que buscar. O apagamento a gente não histórico. chega, por exemplo, Hoje, na escola ou até de família mesmo, não chega de trocar um papo. Por isso que eu falei para você que eu sou fã de vocês, entendeu? Porque Porque vocês fazem um trabalho extremamente necessário de resgate, de resistência. Aquilo que você falou para mim assim, olha, a gente não é uma torcida de futebol. A gente é um quilombo. Quilombo. Eu achei, falei, pô, isso. Falei, e ainda fala quilombo, né? Então assim, por isso que eu tô dizendo para você. Então assim, esse resgate eu venho fazendo há uns 10 anos, entendeu? Sim. Porque não tinha... você vai falar assim, mas na redação da Folha, por exemplo, que eu trabalhei lá, sei lá, tinha 200 jornalistas, tinha 3 repórteres, 4 repórteres. Aí você vai ver cargos de edição, não tinha ninguém. Cargos de direção, não tem, cara. Sim. Então assim, aí você fala assim... Foda. E aí, minha mulher, a gente debate muito, porque minha mulher, ela é muito antenada a essas questões, né? Então, ela vive falando para mim, assim, porque não sei o quê, você tem que se agir mais. Eu falei, calma, assim, é um debate. Então, a questão da negritude minha veio agora, entendeu? Você veio agora, nos últimos 10 anos, assim. Eu por exemplo, eu chego aqui, hoje eu sou daqueles caras, assim, que fala assim, eu tô assistindo um filme, quantos negros tem? Repara, ou chega no ambiente... Isso. Por exemplo, eu vou num... Que é a minha morte agora, por exemplo. Eu vou pro interior, aí no ônibus. Cara, não tem. Quando eu fui no Sport TV, né? Eu fui um tempo que eu fui um ano como convidado do Sport TV. E aí, uma vez assim... como chama aquele goleiro que jogou no time de Osasco lá? Foi o goleiro do São Paulo também. Osasco vocês conhecem, hein, Luizão? Do time do Diniz, aquele goleiro. Sidão. Um voo, 6h30 da manhã, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu entrei no voo, eu fui um dos últimos a entrar. Cara, voo, sei lá, 200 pessoas no voo. Negro, eu, e depois entrou o Sidão. Não tinha. Só. Não tinha. Você tem noção disso? Num voo São Paulo, Rio de Janeiro? É absurdo. Ali que eu comecei refletir. Essa cena, pra mim, foi uma cena que, tipo... Marcou. Que marcou. E olha, eu já tinha
20 e poucos anos de jornalismo. De carreira. Então, assim, por isso que eu acabo me alongando muito nessa questão, para te responder, porque, assim, são várias e várias histórias que eu venho resgatando nos últimos anos. E é necessário esse resgate, né? E também quando você começa a ter muito letramento racial, você começa a ter um pouco de raiva, né? Tipo, da história, de tudo. Começa a ficar pensando, igual você falou que só tinha 2 pessoas negras dentro do avião. Aí você começa a se meio que sentir raiva. E até, falando nessa questão, por exemplo, posso estar até errado, Luizão, você pode até falar melhor, mas eu não venho muitas memórias pra mim de narradores pretos, sabe? De bate-pronto, assim. Então, por exemplo, que nem você é um narrador preto, veio de Osasco, é uma representatividade muito grande para pessoas que querem começar nessa profissão também. A gente ouviu até relatos de mulheres da Zumbi, especificamente até a Thay, né? Forte abraço aí pra Thay, que ela queria ser narradora e o professor, na época ali pra ela, tipo, já desanimou total. Falou, meu, para, né? Sabe, tipo assim... Descartou, né? Não. Tá querendo o que você... Isso, exatamente. Então, eu queria que você falasse sobre essa questão da representatividade como narrador e se você via alguém que você se espelhava, que te deu ali uma inspiração. E nesse meio, assim, você acha que a gente tem essa representatividade de uma forma... Ó, tem essa galera aqui, tá chegando essa galera, ou ainda a gente tá numa luta, assim, de passos atrás? Cara, hoje eu acho que a gente tem mais espaço e mais pessoas aparecendo. Mas porque também você tem muito mais mídias, tem mídias alternativas, e isso possibilita que as pessoas cheguem, né? Uhum. Eu, quando comecei a pensar em comunicação, por exemplo, eu não me recordo de ter visto um comentarista de futebol, né, jornalista negro, né? Me lembro do Júnior comentando, o Júnior lateral, capacete, que é ex-atleta, mas jornalista formado não me recordo. E narrador muito menos, porque as minhas referências de infância são Luciano do Vale, Silvio Luiz e Galvão Bueno. Depois Kleber Machado, Luiz Roberto, Milton Leite, por aí vai. Eu realmente não lembro. Aí os nomes que eu recordo, que depois, assim, observando, e até quando eu vi, conheci as pessoas e falei, caraca, é esse cara que é o dono dessa voz, eu até fiquei impressionado. Júlio Oliveira, que hoje ainda tá no Grupo Globo, lá no Sport TV, né? E também o Luiz Alano, que foi do Sport TV, depois passou pelo SBT recentemente, né? Aí com a chegada do Thiago Leifert preferiu sair, tá na Cazé TV. Mas esses eu acho que são os 2 grandes nomes, assim, que tiveram visibilidade. Hoje você tem o Aldo Luiz, que trabalha no Band Esportes, trabalha também com a DAZN, né? Foi meu parceiro lá na TNT Sports durante a Champions da temporada passada. Você tem o André Felipe, né? No Sport TV. Você tem as meninas também chegando, né? Como a Letícia, que foi pro Sport TV agora, né? Então, assim, você vê que o mercado tem se movimentado e oportunidades. Tem surgido Felipe Leite na Cazé TV, que eu não posso esquecer também, que é um outro grande narrador. Então, assim, tem mercado. E agora a gente tem possibilidade de onde também buscar crescer para esse mercado. Porque eu acho que antes o maior problema, Luiz, não era só o fato de não ter a referência, é por onde eu começo. Que eu acho que a maior dificuldade mesmo, assim, da galera é por onde eu começo. Quantas vezes você já ouviu essa pergunta? Luiz, eu quero ser jornalista. Por onde eu começo? E quantas vezes até as pessoas, você já viu pessoas respondendo assim... Ih, rapaz, não sei, sabe? Não sei hoje como é que funciona. Porque tem muito disso, né? Rola um pouco de corporativismo, assim, né? Sim. Não sei, sabe? Tá. E às vezes acaba sendo até desanimador, né? Por exemplo, que nem pra mim, quando eu decidi ser jornalista, aí eu falei assim, vou pesquisar algumas referências que pra mim tava no alcance, sabe? De, tipo, alienado só com TV. Aí fui ver lá, jornalista tal, Gasper Libero. Outro jornalista tal, também na Gasper Libero. Não sei o que, tudo nessa faculdade. Falei, pô, tá, vamos ver, né? Sim. Será que eu consigo? Aí eu fui ver só o valor de fazer a mensalidade. Não, nem da mensalidade, pra eu fazer o vestibular lá. Eu falei, falei, como? Então, na hora, pra mim, já desanimou. Porque eu falei assim, pô, se a maioria que eu tô vendo estudou nessa faculdade, mano, o que vai adiantar? Sabe? Na hora eu desanimou. Aí eu fui tentando buscar algumas referências. E até eu lembro quando eu tava na faculdade, eu vi assim, Luizão, de falar, mano, você quer... quem quer ser jornalista já, tipo assim, a última coisa que vocês vão ligar é pra dinheiro, hein? Vocês vão ficar até pobres. O professor até falou assim, vocês vão ficar pobres daqui uns anos.
Então, assim, às vezes é muito desanimador mesmo, né? De você tentar, por exemplo, pô, será que eu consigo? Aí você vai vendo uns obstáculos. Ou que nem eu via em canais assim, de comunicação. Ah, agora quem tá lá é o neto do fulano, é o sobrinho do ciclano. E quando era, por exemplo, às vezes uma pessoa preta, às vezes era um ex-jogador. Sim. E a maioria dos jornalistas é sempre os mesmos ali, que já estão há 10 anos e tal. Você falou da Casper, né? Thiago Oliveira também, que foi formado na Casper, né? Começou como jornalista esportivo, hoje trabalha com entretenimento. Agora você me lembrou uma cena peculiar, né? Teve um cara que, quando eu vi na TV, eu fiquei impressionado, né? Quando eu vi na bancada do Jornal Nacional, que foi o Heraldo Pereira. Eu confesso que eu fiquei impressionado ao ponto de eu comentar com a minha mãe e falar... Pode falar? Pode! Que eu olhei pra TV e falei assim... Caralho! Né? Tipo, referência. É quase conterrâneo, hein? Falei assim, plá. E depois teve, agora recentemente, né, que rolou um rodízio no Jornal Nacional e tal. Porque eu também tive esse lance do Luiz, assim, de demorar pra entender essa questão racial, do letramento, etc. O dia que o Jornal Nacional teve uma bancada negra. Esse dia foi histórico, hein? Esse dia foi histórico. Esse dia eu chorei no Boa Noite. No Boa Noite. Quando começou lá e um lê ali a escada, né? Vai fazendo isso daí tal. foi... Eu olhava assim, o olho marejado. Minha mãe olhava pra mim assim, quantos anos de Jornal Nacional? E aconteceu pela primeira vez depois de... Sim. Nossa. É porque assim... Foi histórico esse dia. Não, eu tenho, de novo, né? Depois vocês cortam se rolar alguma coisa. Mas assim, é que... Me assusta um pouco, porque assim, eu tenho 53 anos, né? E... Tá jovem. E me assusta... Não, me assusta o fato, assim, de você, às vezes, colocar... Pô, você é uma referência. Mas, assim, eu vi essas transformações... Mas com certeza é. Mas, assim, acaba sendo um peso maior do que eu quero carregar, né? E não posso carregar. Mas, assim, só para ilustrar... Você citou a Glória Maria, né? Porque a gente vive como é que a gente pode falar? A gente viu um mundo onde as oportunidades não eram difíceis, né? Tanto principalmente para a população negra. Sim. Se a gente vê a geração dos nossos pais, eu já citei aqui que eu sou o único que fez faculdade, mas aí a gente entendeu, com a abertura dos meios de comunicação, com a facilidade que tem hoje de internet, essas coisas, e a galera que vem não quer mais o emprego dos pais, que a gente pode qualquer coisa, entendeu? Sim. A gente pode tudo. Então, assim, durante muito tempo, a gente pegou ditadura, crises econômicas e tal. E quando a gente chegou no processo de democratização, a gente pode tudo. E hoje, assim, de novo, o trabalho que... Então, assim, as pessoas enxergam muita coisa nas grandes mídias, né? Então, tem as bolhas. E a gente pode trabalhar para as bolhas. Então, eu repito para você. Quando eu pego o Instagram de vocês, eu vejo lá, tem, sei lá, quantos seguidores tem hoje? 42 mil. Você tá de brincadeira, né? Em 2 anos. Você tem noção do que são 42 mil pessoas numa rede social que faz barulho? Eu vejo as polêmicas que às vezes vocês se envolvem. E é natural isso, é despertar essas coisas assim. Então, hoje... Muitas polêmicas ali. A gente não depende muito da grande mídia, entendeu? Sim. Então, se vocês um dia chegar e falar Esse assim... é o ponto. Se vocês um dia chegar e falar assim, eu vou abrir um canal no YouTube... zumbi, cara, vocês arrastam coisas, Sim. entendeu? É essa a questão. Quando eu falei um dia na faculdade, eu falei pra menina assim, a menina falou assim, mas eu não quero... Eu quero trabalhar num jornal assim e tal. Eu falei, olha... Ela falou, o que você recomenda pra mim? Eu falei, nesse jornal que você quer trabalhar, vai ser muito difícil. Só que tá vindo umas coisas aí de redes sociais... de internet, né? Vocês são digital, cria coisas de vocês. Cria, assim, hoje tem várias bolhas, né? Hoje a gente discussão... Faça você mesmo, Faça né? você mesmo. Aí, depois de um certo tempo, o professor dela, que é meu amigo, falou, olha, a menina tem um canal lá na periferia dela, onde ela fala da rua dela. Entendeu? E ela gosta de fazer isso. É isso aí. Sim. Então, E pode ser também até um começa assim. portfólio, né? Sim. exatamente. Fica aquele lance de rádio comunitária, lembra? Lembra a rádio comunitária? Você pegou a rádio comunitária? Eu não peguei. Sim. Assim, Rádio comunitária, não, pô. Cara. Avisava dentro da comunidade o que estava acontecendo. Você trabalhou com isso, Não, com Luizão? rádio comunitária não, mas eu já cheguei a ver o funcionamento como né, dentro de comunidade, a rádio. É como se fosse uma emissora, mas com uma programação voltada para a comunidade, local, cara, com as informações Porque e tal, recado. a grande Falando TV, em rádio comunitária, legal. eu vi esses dias que na música, que me lembrou agora muito rápido, só uma informação que eu vi esses dias que na música lá da Leci Brandão, que ela falou sobre
Qual é o nome daquela música? Que... Caraca, agora me fugiu na mente, mano. Zé do Caroço. Zé do Caroço. Caroço. Que era, ele fazia esse trabalho de rádio comunitária. É isso, o É Zé isso, do Caroço é é literalmente isso. Serviço de alto-falante É. no Morro do Pau da Bandeira. É, exatamente isso. Quem É. avisa é o Zé do Caroço. Caroço. Vai fazer alvoroço alegrando a favela inteira. Por isso que eu falo, as mídias estão aí para serem usadas. Sim. E não espere. E aí, quando os caras enxergarem, você já tá, você tem que meter o pé na porta, cara. Eu falo isso direto para todo mundo. Falo assim, porque não sei o quê. Porque não tem emprego. Não tem, assim, não vai ter espaço para todo mundo. Sim. Mas você pode criar o espaço como vocês fizeram. E aí a vantagem que eu falo da geração atual, perto da sua, a minha, que eu digo assim, a minha geração teve um pouco disso, mas quando eu fui para comunicação, já estava na era do digital ali aflorando, né? Na época que você foi para comunicação, como é que você fazia um portfólio para apresentar? Você tinha que ter um gravadorzinho em casa, você tinha que ter alguma coisa, você tinha que ter um aparato para você desenvolver teu material. Mas, igual, por exemplo, se você quisesse fazer difícil. um vídeo para apresentar Pra algum falar, lugar, isso pra daqui aparecer é no meus vídeo, trabalhos. você não tinha como. Hoje não. Hoje a rapaziada tem, ó, na palma da mão. Palma da mão. Isso é Na exatamente. palma da mão. Então, Não, e hoje, ele cria você construir bolhas. conteúdo é muito, muito fácil para você montar, aprender, ensaiar e, tipo, evoluir com isso, né? Para você chegar na grande oportunidade que você quer. Sim. Porque você citou assim, eu briguei com o Heraldo Pereira, né? Você falou agora de portfólio, né? Sim. Tem uma lenda lá que ele trabalhou em Ribeirão Preto, né? Ele não nasceu em Ribeirão Preto, mas ele trabalhou lá. E aí, olha como são as coisas. Ele estava lá e um dia ele falou o seguinte, né? Tava lá o presidente, o último militar, né? João Batista Figueiredo, né? Eu não vou falar o que eu penso dele aqui, mas enfim. Mas ele... que tem a série, quem viu o documentário da Glória Maria, ela falando, batendo boca com o João Figueiredo. Ela falou que cresceu muito por causa dele. E ele falou, olha, eu vou lá entrevistar o presidente, quero entrevistar. E ele foi lá, fez todo o material. Não lembro se ele entrevistou ou não. Que é o que você falou, de criar um portfólio. Porque na época, o que acontecia? Ele tinha que levar um gravador. Sim. Mas hoje, quando todo mundo pergunta, eu quero ser jornalista, e é isso que é a palavra que eu ia falar, assim, eu falo, olha, o que você quer? Você quer ser jornalista? Então você vai ser jornalista. Mesmo que a pessoa fale assim, não tem, não sei o quê, não vai dar certo, você não ganha dinheiro, né? Já ouviu isso também, Luizão? Hã? Você ouviu isso Não, também? porque eu sou diferente, né, cara? Eu sou meio maluco. Não, né? mas você ouviu isso? Por exemplo, você falou assim, vou escolher jornalismo. Aí alguma pessoa fala, pô, sério, jornalismo? Não, eu tinha outro problema, né? Que era a questão da engenharia, né? Não. Que era assim, você precisa de um diploma para assinar projeto, mas você já faz o projeto. O engenheiro ganha tanto. Tá? Um jornalista ganha tanto. O que você quer? Né? Sabe, lembra aquela brincadeira do Silvio Santos? Não, eu vou ser jornalista. É tipo lá, né? Não! Mas eu brinco com isso, mas assim, eu sou muito feliz e grato por ser jornalista, apesar de hoje estar em outra área, assim, né? Eu gosto muito também, porque a minha outra área também tem uma função social, entendeu? Já falei isso tava falando para ela, assim, coisa... A questão do E também a comunicação, né? É também a comunicação, porque assim, eu gosto muito de desafios, entendeu? Desafios, assim. Então, para mim, eu ainda me sinto jornalista esportivo, falo muito, mas eu acho que esse resgate social e cultural meu me move por exemplo, a discussão agora minha é outra. Porque existem, e existem bastante, né, o LC, Renato e Elisa, que aí a gente falou de outra coisa. Quantos empresários negros você conhece? Entendeu? Quantos donos de loja? Tem. Mas tem que eles também não gostam, não se aparecem, não se unem, que é aquela música do Emicida, né, que fala, do Mano Brown, né, que fala, nossa gente não tá nem aí, né? Paula, acorda, pensa no futuro. Isso é ilusão. O povo preto não tá nem aí, isso não. Sim. Só que hoje não é assim, não. Hoje a economia negra Bem pesada. Até nesse assunto aí que eu acho importante a gente falar sobre isso, porque eu já ouvi muito assim de pessoas pretas também comentando que, por exemplo, o Black Money, né? O afroempreendedorismo, que muitas vezes, vamos dar exemplo, a Zumbi montou um negócio da Zumbi, ali a lojinha da Zumbi, e também estamos fazendo ali transista, cortando cabelo black e tal. Mas a galera vai consumir do Zezinho. Não vai na Zumbi consumir. Poderia ir lá na Zumbi, mas consome em outro local. Que vocês acham sobre isso, assim, nessa questão
desse fortalecimento do Black Money, que se vocês acham que realmente a nossa cultura, a nossa raça está engajada nisso, de falar, não, tem um empreendedor preto ali, vamos ajudar ele ali, ou ainda falta muito, assim, para estar nesse engajamento, sabe? Tipo, realmente, eu parei até para pensar nisso que ele falou, falei, pô, mano, é que é muito louco, né? Você parar para refletir várias questões e falar, caraca, eu tô, às vezes, consumindo aqui, mas eu poderia estar em outro lugar fortalecendo também, sabe? Não é muito na questão assim, nossa, é militância para tudo. Não é, porque... que nem a gente fez o Arraiada Zumbi e a gente foi em um bar de um senhor preto, Palmeirense. retinto, palmeirense, né? Melhor ainda, mas preto, retinto, que mora na periferia e tal. E a gente poderia fazer um bar na Vila Madalena. Mas assim, eu acho que essas mudanças que tá no nosso alcance faz toda a diferença, sabe? O que vocês pensam sobre isso? E até se vocês já pensaram, refletiram até na vida de, pô, mano, eu não vou aqui não. Acho que eu vou mudar a rota pra consumir aqui ou ajudar ali, enfim. Cara, eu automaticamente eu procuro ir sempre em lugares aonde eu me sinto pertencente àquilo. No ambiente. Então eu confesso que às vezes eu vou nos lugares assim que eu entro, eu olho e falo, rapaz, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas a gente vai e tal. Mas eu procuro sempre. Eu acho que a maior dificuldade, talvez, para fortalecimento é quebrar um pouco do paradigma das pessoas de que é simplesmente por essa razão. Uhum. Sabe? Tipo assim, não, eu vou cortar o cabelo lá no Renato só porque o Renato é negro. Não. Eu vou cortar o cabelo no Renato porque o Renato é um baita de um profissional. Sim. Entendeu? Tipo, exato. E é negro. Eu acho que precisa só acertar um pouquinho a narrativa. Sim. Pra não ficar esse lance, assim, do senso de obrigatoriedade com o irmão. Não só por isso, mas é porque o cara faz um trampo bom mesmo. É isso. É isso tipo mesmo. assim, não, puta... Cara, tem um atendimento da trancista hora, lá que, manda ele bem. faz uma trança diferente, a trança é boa. Sim. Vai lá. Teu cabelo é afro, vai lá cuidar com quem entende do teu cabelo. Eu acho que a gente precisa começar a ter um pouco mais desse senso. Mas a narrativa precisa ser um pouquinho diferente, né? Sim. Tipo assim, não de ser só o fortalecimento Exatamente. por conta da cor, por conta da raça, por conta do passado, mas sim por conta do bom trabalho. Porque senão cai naquele lance que o Luiz falou, né? Que a cota acabou de uma certa forma caindo, né? Tipo assim, é a formação despretensiosa. Tipo, o cara se formou e nem foi. Tem gente que acha que é assim. Que a gente que é formado por cota formou sem pisar na faculdade. Que eu ganhei um diploma sem fazer uma prova. Exatamente. Ou, tipo, não foi por mérito, Exato. né? E não é assim. Mas eu acho que é só uma mudança na forma de comunicar a estratégia. Sim. Porque eu acho que automaticamente Mas quem pensa as isso pessoas, de também, de elas falar. começam a vislumbrar as coisas a partir de outras pessoas que vão. Uhum. Então, se você tem 3 pessoas do teu ciclo que vão naquele lugar e elas falam pra você que é bom, uma veio falou, a segunda veio falou, a terceira veio falou, você vai, peraí, acho que eu vou lá. Então é isso. A galera precisa fortalecer na questão de um falar pro outro, principalmente, que acho que também tem esse lance que às vezes a gente fala pouco, mas A é famosa sempre rádio peão, ressaltar a qualidade. Sim. E Exatamente. nunca só ressaltar pelo fato, mano, vai lá cortar o cabelo com o cara lá, mano, o cara é negão. Não. Vai cortar o cabelo com o cara. O cara é manda top, bem mano. mesmo. O cara faz bem pra caramba, tal. Ó, olha aqui os cortes que o cara faz, que não sei o quê. É assim. Porque você pode reparar, todo produto quando é vendido pra nós, ou todo produto de grande massa, quando ele explode, ele não vem dizendo quem é. Se é branco, preto, amarelo, tal. Sim. O que os caras empurram na cabeça da gente é que a gente precisa daquilo porque tem uma qualidade, porque aquilo vai ajudar, que Sim. aquilo vai resolver. A gente tem que usar essa mesma estratégia. Voltado, logicamente, pro nosso público. Total. Luiz, falando disso... Deixa eu só. Deixa eu só Não, sim. polemizar eu ia um pouco. até falar mais desse ponto. Deixa eu só polemizar um até pouco. Só pra... De novo, tô te cortando, Elisa. Você vai me ampliando matar, mais Elisa. esse ponto, porque tudo que o Luiz falou, eu concordo 100%. Mas eu também vejo, por exemplo, que tem pessoas... Vou dar exemplo. Digamos que quem criou, pra resumir, que vocês vão entender. Quem criou o Zumbi dos Palmeiras foi uma pessoa branca que mora na Vila Madalena. E começa a vender uns artigos. Vai vender. Mas fala assim, pô, tá meio...
a pessoa ali tá se apropriando daquela cultura pra lucrar em cima de questão de, tipo, enfim, pra encher o bolso. Sim. E a gente vê muito disso também, né? Sim. De pessoas brancas... É igual um bar também que a gente ia, não vou falar o nome, né? Sim. Mas depois a gente descobriu que quem era o dono bar era na temática branco. totalmente afro e tal. Totalmente. E é um dono branco. Então, eu acho que essas questões, assim, acabam sendo... Eu Problematizo. Bastante, exatamente. Porque eu não consigo achar normal isso, sabe? Porque fala, caraca... É contraditório. Tipo... Caralho, mano. Tipo, ele tá consumindo da hora aqui, pá, mas, pô, que tá ganhando aqui a grana. Com esse ambiente todo de é um branco cultura preta. que tá se apropriando, né? Eu temo a cultura do corte, tá? O que é a cultura do corte? Alguém pegar o que você tá falando aí e cortar, falando, tá vendo? Olha, tá aqui o Assiste o EP todo. No meu caso, já vão dizer que eu detonei o Black Money. Já era, acabou. A cultura do corte. Acabou. Então a gente tem que tomar um pouco cuidado com isso, aí né? vem a manchete jornalista, né? Jornalista da TV Palmeiras. Vão dizer que eu detonei. Vão dizer que eu detonei. E não foi eu que eu disse. É isso. Então, eu só falei que precisa acertar a estratégia. Mas mesmo assim, da questão de acertar a estratégia, ou eles ser companheiros, E desse consumo também, de uma galera branca se apropriando. Tem uma coisa lá atrás também. Todas as grandes civilizações, se a gente for pegar os árabes, judeus, alemães, italianos, todos, eles fizeram isso. Sim. Eles fizeram isso. Eles se fecharam no ciclo deles, consumiam entre eles, cresceram entre eles, e aí difundiram. Sim. E se a gente for pegar a história, os negros não podem fazer isso. Não, eu acho que se os judeus, se bobear até hoje, eles ainda são assim, eles contratam assim, só judeus, etc. e tal. Então, assim, por que os negros não podem? Não. Concordo que tem a questão da qualidade, sim. mas o Timaya falava algo semelhante com isso, né? Tem a faculdade assim, tem a faculdade assim, tem a faculdade disso. Por que não tem uma faculdade preta no Brasil? Exatamente. Um dos países mais pretos por isso que tem por isso fora que tem da África. A Zumbi. É, isso que eu ia falar, a faculdade Zumbi. Por que tem Zumbi? Não é... Assim, a gente tem que saber também... É óbvio que você vai procurar um bom atendimento, uma qualidade, todo do saber também. E hoje, nós do afroempreendedorismo, a gente procura falar o seguinte: a gente não vai deixar de vender para os brancos. É, lógico. Tem essa coisa assim. A gente é plural, gente. A gente não está querendo... porque vocês... A gente sempre ouve assim, vocês devem ouvir muito. Porque vocês só fazem a questão de fazer os negócios para os negros. Não, gente, a gente é plural. A gente quer que também que a economia circule também entre os nossos. Sim. Sabe? Então, por exemplo, se você vai comprar um turbante, sei lá, a Elisa, por exemplo, que coisa que só mulher negra usa? Turbante. Um turbante, uma saia, um laço. Pente garfo. Brinco. Que é de bem identidade de uma mulher preta, por exemplo, que nem um turbante. Né? Você vê assim, por exemplo... O cabelo dela é maravilhoso, o teu cabelo. Você vai no salão afro ou você vai no salão de... Sabe? Salão do Jardim, né? É isso que eu tô falando, entendeu? Agora, assim, quem mais entende? A gente tava falando no papo sobre a agência de publicidade, né? Às vezes você vê uma propaganda, por exemplo, de falar sobre a cultura afro, um cliente vai lançar um produto afro, não tem um cara lá... E o diretor é branco. Como é que assim? Não é questão de segmentação. Teve isso um tempo atrás, não né? Que foi pra representar alguma mulher preta, assim. Era Jade Picon. Aí colocou essa então, pessoa. Aí a campanha nada contra, né? Mas... Eu vi, eu participei de um case uma vez num estudo lá do isso tá Feira acontecendo. Preta. Os caras falaram assim, olha, os caras foram chamados, aí fizeram a campanha, aí um lá levantou e falou assim, falou, gente... Não tem nenhum negro aqui. A campanha estava pronta. Aí foram lá na Feira Preta, do pessoal da Feira Preta, falou, como é que funciona? Aí o cara da Feira Preta olhou e falou assim, a menina da Feira Preta falou, vocês estão de brincadeira, né? Esse negócio não vai dar certo, né? E não dá certo, cara. Então, assim, a gente... Foda, eu entendo que você falou, tem a questão da qualidade, sim. Mas hoje a gente tem que meter o pé na porta, gente. Sim. Mas falando uma coisa assim, polêmica, que eu queria ver com vocês. Vocês acham que tem muita competitividade entre a gente, entre nós negros? Tipo assim, em sempre ver o que é o melhor. Ou por exemplo, tem um barbeiro negão que tá super se destacando no bairro dele. Aí, do lado, tem outro branco
que cortam, faz um corte legal, mas, tipo assim, eu, preta, eu não vou no barbeiro negão. Eu vou no outro. Você acha que tem muita competitividade? Não sei se faz sentido a minha pergunta pra vocês. E outro ponto também, que já vou emendar essa pergunta pra vocês também. Assim, eu não sei se vocês são muito do meio do samba, se curtem muito carnaval, essas coisas. Mas a origem do carnaval do samba é nossa. Isso é um fato, é um ponto. E hoje a gente vê muitas escolas trazendo pessoas que não têm uma identidade com aquela escola. Às vezes, deixando de abrir mão para uma sambista que é da periferia, cresceu naquela escola, mas quem está desfilando lá é uma Virgínia da vida. Porque está pagando ali para a escola. E o que vocês acham sobre isso nessa questão assim, que vai totalmente contramão à cultura? Porque é uma cultura nossa que mudou totalmente e obviamente, ali que tá nítido por conta de dinheiro. Que tá falando mais alto é o dinheiro. E tá deixando essa cultura, que é muito importante pro nosso povo, que tem uma história, assim, muito rica, totalmente de lado. Mas é a questão do business, né? Quando vira business, aí... então, acho que eles visam mais aí fica um dinheiro. pouco complexo, né? Porque tudo depende da receita. Muitas vezes o valor que você arrenda para fazer a tua temporada, o teu desfile, não vai fechar o teu caixa, né? Porque eu não sou do carnaval, eu não entendo muito, né? Mas eu vou falar o que eu imagino por mim aqui. Nessa visão. Tu tem 1 ano de trabalho, né? Porque tem muita gente que acha que o carnaval é só o desfile ali em fevereiro, março, e a galera acha que é só aquilo ali, tá tudo certo. Se eu não me engano, tem um parceiro nosso que ele começou a ensaiar faz uns 2 meses já. Ele começou a ensaiar pro ano que vem. Então, aí você pensa, é 1 ano de uma construção de um trabalho que envolve fantasia, design de roupa, coreografia, pessoas, etc. Isso tem um custo e cada ano, pleiteando ganhar, seu custo aumenta. Se seu custo aumenta, teu budget tem que aumentar. Só que se teu budget não aumenta, você tem que buscar uma fonte de receita. E aí é onde o carnaval acaba virando um business de uma certa forma, né? E aí, quando vira business, você acaba ficando sujeito a essas situações que você tá falando. Tipo assim, eu também, às vezes, olho e falo, cara, é meio... É sinistro, assim, aquele lance daquele de falar, puta, é contraditório. Sim. Mas, porque é uma coisa nossa, não tem como negar. Sim. E você vê como que era antigamente pra agora, você fala, mano... É porque, assim... E eu vejo muita crítica mesmo da galera que, por exemplo, é até mais do meio, até fala, pô, por que não dá oportunidade pra quê? Um passista daqui, que samba 1000 vezes, que sabe sambar, aliás, não é que samba mais, é que sabe sambar, né? Porque você vê umas aí que não sabe. Mas é o business e a exposição. Às vezes aquela pessoa que vem traz um patrocinador junto. Porque tem muito isso. É só respondendo a Elisa, assim... E da Elisa, né? Falou sobre... É que, na verdade, sim, se você tem... eu digo o seguinte... Para todos os produtos que a comunidade negra consome, não estou querendo dizer assim, mas 90 e tantos % são os negros que entendem. Então, por exemplo, eu lembro uma das grandes polêmicas, né? Minha ex-mulher, quando minha filha nasceu, todo mundo dava para ela bonecas, né, brancas, né? As pessoas... Aí um dia eu falei assim, eu falei pra ela, vamos inverter? Vamos dar uma boneca negra pra uma criança branca? Cara, assim, minha ex-mulher ficou, porque você vai arrumar confusão, não sei o que. Eu falei, cara, mas... Arrumar confusão por quê? Não, tipo assim, eu sou condicionado a aceitar a boneca do mercado. Então, assim, eu vejo hoje... eu não só de cogitar já gerou... Já virou uma boneca negra? Dentro de casa. Depois a minha ex-mulher, depois ela começou também a entender um pouco os processos, né? E não vou nem falar aqui porque ela pode ficar brava comigo, mas enfim. A questão do cabelo, né? Porque ela alisava o cabelo, eu falava pra ela assim, por que você alisa esse cabelo? Depois ela foi fazendo aquele processo, como é que chama? Quando Transição capilar e tal. Mas quando se fala em produtos da comunidade negra, porque a gente hoje fala em economia afrocentrada, não é a questão de sectarismo, não. Mas os produtos, quem faz os produtos melhores são a gente que entende. Sim. Então, assim, não adianta a gente falar assim, se você for falar assim, o italiano, por exemplo, quem faz as melhores pizzas na época, assim, as melhores massas? São os italianos. Exatamente. Joias são judeus, sabe? Cerveja são os alemães.
E tá tudo bem, entendeu? A nossa briga hoje é por que a gente não pode fazer o mesmo. Ah, não, porque aí vem o discurso. Ah, porque vocês são separatistas. Ah, porque não sei o quê. Eu vou dar um exemplo. O discurso veio até pra Zumbi uma vez também. Eu criei. Porque a gente tá separando a torcida do Palmeiras. Porque, não, então, eu fiz marketing digital. Né? Então, assim, eu estudei muito tempo. Desde 2017 eu estudo marketing digital, paralelo ao jornalismo. Porque eu quis estudar. Eu feito desafios. E aí, quando eu vou nos congressos de marketing digital, não tem, cara. É a mesma coisa. Não tem negros. Sei lá, eu já fui em congresso de 5 mil pessoas, né? Inclusive com o que uma das grandes palestrantes... E o que você acha, Luizão, que a gente pode fazer para mudar isso? O que vocês estão fazendo. Simples assim. O que vocês estão fazendo. Então eu chegava no congresso e eu olhava assim, gente, cadê nós? Cadê? A mesma coisa do futebol, hoje no Allianz, então, por exemplo, né? Vocês frequentam muito aí. Você vai... Não frequentamos. Então, o LC tá sempre lá, entendeu? Então o LC pode dar um panorama de como é o Allianz hoje, entendeu? Por que é? E qual o problema da gente fazer isso? Eu não vejo problema nenhum. Eles vão... Eu criei um programa para ajudar empreendedores negros. E aí aconteceu quando aconteceu com você. Um cara escreveu lá, haters... Recebi haters. Um amigo meu falou assim, você tá preparado pros haters? Ué, o hater é um sinal de sucesso. Você tá preparado pros haters? Eu não estava preparado para aguentar. Vai ter que ter psicológico. Eu não estava preparado. Tem que ter o que a Elisa falou. Se dá ódio. Dá muito ódio. O primeiro hater que falou pra mim, então corajoso de internet. Eu vou criar, então, a Branco Digital, né? Porque eu criei a Afro Digital. Aí eu falei assim... A empresa é minha, o conhecimento é meu, eu distribuo meu conhecimento para quem eu quiser, entendeu? Mas é bizarro, né? A gente recebe milhões de elogios. Quando é uma pessoa falando mal, parece que entra na nossa cabeça. Dói. Mas é engraçado, né? Tu criou a Afro Digital, o cara te pergunta, se eu quiser criar Branco Digital, cria. Exatamente. mas eu não tive esse discernimento. Porque, tipo assim, juridicamente, no âmbito de empresa, nada de criar, cara. Eu não dormi, cara. Eu não dormi de ódio. Mas de ódio. Eu sei como é que é isso aí. Não, quando a gente lê, realmente a gente fica bravo. Sim. E aí, porque assim, eu volto a dizer, como mudar, assim, é mudança. Se vocês estão aqui com esse podcast hoje, já é um grande sinal de movimentação. Aí tem uma discussão, assim, então, por exemplo, eu e minha mulher, a gente troca muito sobre isso. Eu falo para ela, mas eu quero que os negros aparecem rapidamente e tal. As mudanças... Aí vem com o papo meio de sociólogo, antropólogo. Elas não acontecem do dia para a noite. Por mais que eu queira e brigo todos os dias, falo para as pessoas, olha, tal, não sei o quê, divulgo vocês, falo, o DLC aparece. E falei, nossa, aquela coisa assim, mas não tem, cara. A gente muda hoje, né? A gente muda hoje na gente e tenta plantar a semente para que haja uma continuidade. Então, acho que é tipo assim... O que eu não tive lá atrás, as referências que eu não vi, hoje eu, de uma certa forma, tento elucidar para as pessoas. Sim. Então, hoje acho você que se torna uma referência. A gente cresceu durante muito tempo, acho que com aquele lance assim, Luiz, do... Puta, tal lugar não é para mim. Tal lugar eu não posso estar, aqui eu não vou chegar. E, na verdade, a gente é a mudança desse paradigma. Não, mano, tu quer chegar, tu pode. Só que assim, tu tem que percorrer uma caminhada. Mas hoje, dolorosa. A gente mostra que qualquer pessoa pode chegar a qualquer lugar que ela quiser. Não tem esse lance do, eu não posso, isso não é pra mim, aquilo ali eu não dá. Não, cara. A gente pode tudo. E talvez esse lance do, isso não é pra vocês não podem isso aqui não sei o quê, isso aqui não sei o quê, foi o que, tipo, permeou muitas vezes, né, a gente de ter muito mais espaço. De chegar muito mais longe, de ficar relegado só naquilo ali, só no subalterno, só no serviçal, etc. Não que haja um problema nisso. Sim. Não há problema nenhum. Mas você pode querer mais, você pode almejar mais. Só que você tem que buscar mais. E aí entra aquele lance de também um reflexo familiar, né? Tipo, igual você falou, você é o único com diploma. Meu pai e minha mãe em casa, meu pai estudou até a 4ª, 5ª série e minha mãe foi até o ensino fundamental, o final do fundamental. Então, assim, são reflexos que vão mudando. Hoje, se eu perguntar pra você na sua família, você é formado em jornalismo, quantos irmãos você tem? Eu tenho 2. Eles não são formados. Não são formados, mas já pensam em fazer alguma coisa, pelo menos. Já abriu a cabeça. Sim, total. Entendeu? Mas, já por exemplo, o mente. meu pai, ele se formou em marketing
com 52 anos, 53 anos. Abriu a mente. A minha mãe também se formou ali na questão, ela foi, acho que, gestão financeira, com uns 30 anos, 28 anos, por ali. Massa. Então, tipo, que nem do meu pai, eu lembro, porque eu já tinha lá uns 10 anos, assim, e ele até comentava, pô, na minha sala eu era o único mais velho. Mas isso que é da hora também, porque tem muita questão de, por exemplo, chega assim e fala assim, isso já não tem mais idade pra você. Você não fez a faculdade ali na hora? meu caso. Já era. Não, por que não? Eu vou estudar, eu vou estar na sala. Cheguei na sala, só tem gente jovem. Vai pra cima. Agora você falou do carnaval, né? Então, assim, uma das minhas, nos movimentos negros que eu participava, né? Então o pessoal falava assim, não sei o que, aquela discussão e tal. Aí um dia, 2 pessoas falaram assim, mas a gente tem que parar de achar que o negro é só samba, é só música, o negro tem que ocupar, tem que ser médico, tem que ser juiz. É que às vezes tem aquele estereótipo, né? Estereótipo. Então, assim, a gente... Não sabe aí, pô, como você não sabe? Exatamente. Quantas vezes eu já fui em lugares, como assim você não sabe sambar? Eu passava isso dentro de casa. Vou perguntar pro Luizão que eles sabem quem é esse daqui. Fala aí. Eu passei isso dentro de casa. Dentro de casa. Né? Eu, assim, minha família, todo mundo samba, todo mundo dança, todo mundo forroça, e eu ficava lá quietinho lá. Ô, Luizão, logo com você, negrão, não sabe sambar. Então, exatamente eu isso. Eu também não sei dançar não, cara. Então, mas é um estereótipo, né? É chato pra caramba. Então, mas isso vem de verdade, eu acho isso até muitas vezes racista. Total. Porque, total. tipo assim, a pessoa já te tipo assim, ela já te limita. Tá, não, você então mostra aí, samba pra mim, canta um rap aí e tal. Mas por que a pessoa preta não pode fazer? Canta um rap faz uma rima aí. Quero ver se é bom. Essa eu nunca passei. Mas por que? Mas por que a pessoa... Não, mas tem esse lance do estereótipo, ele é complicado. E aí a gente entra, até indo um pouco mais a fundo, naquele lance de às vezes a gente tá num ambiente e a pessoa achar que a gente é funcionário daquele ambiente. Ou da gente chegar num determinado ambiente e a gente é convidado daquele ambiente e a gente chega pra entrar e a pessoa acha que a gente é um prestador de serviço. Então a gente tem, cara, você sabe, Luiz, várias subjetividades dentro disso. Isso eu nunca complexo. percebi, cara. Isso eu nunca percebi. Depois, refazendo, assim... mesmo, por exemplo, relembrando, aí eu vejo... Por exemplo, eu entrevistei... que tem alguns que são de forma velada, né? Sim. Por exemplo, que nem uma coisa simples, aconteceu um tempo atrás na minha casa. Chegou um cara pra fazer uma entrega, tava nos Correios lá na casa onde eu morava com meus pais, né? Aí minha avó foi receber. E minha avó da família ali, ela é retinta, né? Então é mais escura. Aí ela foi receber. Aí o cara falou assim, a senhora trabalha aqui, né? A Patrícia está? Tipo, já falou assim de cara. E ela, tipo, respondeu natural, de boa e tal. E depois ela comentou com a gente de boa. De boa, né? Minha mãe então assim o cara também. perguntou se eu trabalhava aqui. Eu falei que não. Eu falei, como assim ele perguntou se a senhora trabalhava aqui? Ela falou assim, ele só perguntou. Eles não têm essa Tipo, noção. você só perguntou. Não tem essa noção. Eu falei, vó. Aí, até essa questão que a gente falou do estereótipo, que a gente, né, brincou, porque realmente acaba sendo hilário, mas assim, fica limitado nisso, né? De tipo, você faz isso, você não faz aquilo, mas nunca de tipo, ou quando é o contrário, o negro, a pessoa preta vai ser narrador. Por que narrador? Ou quer ser médico? Por quê? Quero ser advogado, quero cantar ópera. Mas por quê, né? Tipo, fica só nesse nicho aqui pra você, ó. Fica Então, só nesse rap, só nesse tato, né? Aí volta aquela questão que eu estava falando, da questão do por que a gente não pode se apoiar e se criar uma comunidade de rede de apoio, né? A gente tem, cara. Senão a gente vai fazer a vida inteira acontecendo igual aconteceu com a sua avó, aconteceu com a minha mãe, sabe? Sim. E acaba... Por isso que às vezes eu falo que se torna referência, é um pouco meio assustador, mas eu sei esse meu papel hoje. Sim. Enquanto negro, enquanto... Ainda mais naquela época, né, Luiz? Você puxou ali Então, e aí existe eu lembro que uma vez, esse negócio eu brinco com as pessoas. Eu entrevistei todos os presidentes do Palmeiras vivos, que estão vivos, todos. Até a Leila, mas ela não era presidente. Mas quando eu fui entrevistar o Paulo Nobre a primeira vez, que ele nem era presidente, depois eu entrevistei ele como presidente, e assim, eu cheguei no escritório dele lá, tipo, você fala assim, imagina, o Paulo Nobre, né? Cara, o escritório dele é uma coisa absurda, assim, né? E aí o segurança negro já olhou assim, né? Pô,
Você vai entrevistar. Você vai entrevistar. É a cena das branquelas. Você vai entrevistar o barato é tão enraizado, foda, né, que mano? entre a gente, tem isso. Ele olhou assim, Exatamente. ele olhou e falou assim... Então, é muito triste vai isso, né? entrevistar o Caraca, que eu vou entrevistar o loucura. Paulo Nobre. Ele, tipo, aí eu sentei lá. Aí vi a secretária dele, né? Que me chamar, ele olhou assim. Mas ele tava com o olhar mais de surpresa de feliz ou surpresa Não, de... Quê? De, sabe, ó. Porque às vezes tem aquela surpresa boa também, né? Não, Tipo, caraca, não, você, não, que da hora. Não, Cara. já teve muito. A maioria foi assim. Você viu como a mente humana funciona? A maioria sente orgulho, assim. Sim. Ah, A caraca, maioria, que da hora. quando você entra no lugar assim, que você vê os negros, garçom. Aliás, uma vez no Rio de Janeiro, o garçom veio falar inglês comigo, num hotel lá. Eu falei, o garçom negro. Não, moral não, você tá louco? Achou que era gringo. Achou que eu era gringo. É. Entendeu? Sim. E ele veio falar comigo em inglês. Eu falei assim, não, eu sou brasileiro, cara. Ah, você é brasileiro? Ah, tá. Igual o que você tava falando, né? Eu sou avó. Então, assim, eu tava num hotel 5 estrelas no Rio, eu pago pela Folha, né? Mas eu tava lá, cobrindo o Palmeiras. Ah, né? não pensou que você era um negrão americano de... Como talvez Rio não de é férias do, aqui. não é do Eu já pensei por esse lado, né? né? Achou que era um gringo. Eu achou que era um gringo. Mas até esse exemplo que você deu e o exemplo do Renato, eu recentemente, né, eu vivenciei uma cena num terminal de ônibus e eu poucas vezes, né, eu costumo tomar certas atitudes em alguns momentos, mas nesse dia o negócio me incomodou bastante, porque eu tava no terminal tomando um café para vir aqui para Barra Funda e tal, e um senhor encostou do meu lado naqueles quiosquinhos ali e tal, né, foi pegar um café e tal. E, cara, o segurança do terminal nem viu o desenrolar da história, só chegou nele e falou assim, amigão, você não pode pedir nada aqui, não. Meu Deus. Tipo assim, como se ele estivesse pedindo algo pras meninas sem pagar. Nem viu se ele tava Exato. pagando, se já tinha E pagado. aí as meninas viraram pra ele e falaram assim, cara, tu não pode falar isso não, ele é nosso cliente, ele tá aqui todo dia, ele pega ônibus no terminal todo dia. E o senhor tava vestido, tipo... uma calça social, uma camisa, Normal, tudo assim, normal, né? E aí o cara meio que viu a merda que tinha feito, né? Que a hora que as meninas repreenderam, tal, e ele tentou sair pela tangente e saiu. Eu tava terminando de comer ali, eu só fui olhando, tal, pra ver onde ele ia. Aí vi que ele meio que saiu fora. Aí eu fui num cara do lado e falei, escuta, trabalha contigo? Ah, trabalha aqui no terminal. Você pode chamar, por favor, o superior dele, então? Porque o que ele fez aqui, ele não pode fazer. Ele Não, chegou a falar pode pro cara que passar ele ia chamar a batido. viatura. Meu Deus. É que, Luiz, é ruim, porque, tipo assim, às vezes na hora que acontece, você não tem a reação. Você fica... Porque depois eu pensei, eu falei, eu devia ter falado pra ele, chama Sim. a viatura. Manda vir, mas fica aqui. E na hora, assim, É que a às minha vezes, reação foi chamar o mesmo que a superior. gente sabe que, infelizmente, acontece com frequência, quando Sim. às vezes a gente vê ali, Sim. nossa, fala, não acredito que eu tô vendo uma situação Sim. dessa. Que nem vocês, assim, nessas questões, assim, que vocês viram o preconceito de perto, até sentiram. Como vocês lidaram com isso? Foi mais, assim, de... aquele baque que você fala, caraca, tá acontecendo Não, eu isso de compro a fato? briga. Ou é na hora Não, já, tipo eu compro a briga, e aí? só que eu tento tá medir pegando? como que eu vou comprar essa briga, porque às vezes eu não... tem isso também. Eu sou muito alto. E eu falo muito alto. Então, de repente, ali, Já a gente dá a elimina na impressão hora. que eu tô querendo, né, até brigar com a pessoa. Nesse dia, eu chamei a superior. O cara era Já negro tomou uma também. E a supervisora ele era dele era negra? negra. E aí, eu chamei ela, expliquei pra ela o que aconteceu. Olha, sabe o que mais me impressiona nessa situação? É ver uma pessoa como ele ter essa atitude, sabendo que amanhã ele vai passar por isso em algum lugar, tá? Isso é o que mais me Foda. impressiona. Ele tem uma atitude com uma pessoa que tem a mesma cor da dele, sabendo que amanhã é ele que vai passar isso. Em qualquer lugar que ele for, ele tá sujeito a passar por isso. E ele não pensou em momento algum. E essa abordagem dele é totalmente incorreta. Como é que ele chega pra alguém e fala assim, você não pode pedir nada aqui, não sabe nem quem é. Aí ela pediu 1000 desculpas lá, tudo e tal. E Foi o que mais totalmente- me machucou, Luiz, é que o senhor já era um senhor mais, assim, de idade, acho que uns 60 e poucos anos. E ele ficou sem ação, assim, todo acuado, sabe? Assim, até com um semblante de choro, cara. Imagina. E aí isso me... Aí eu falei, cara, não... É foda. Aí isso me Sentiu- bateu. ele Eu falei, sentiu a cara, dor- não, ele não, sentiu a não. dor mesmo, Foi, né? Não, ele sentiu. Tipo, Ele sentiu, que aí eu lembro que eu chamei a supervisora, ela veio e tal, aí resolveu ali na conversa, ele não quis chamar a viatura nem nada. E o complexo
é que a gente ainda se sente culpado, né? Porque aí ele falava assim pra mim, não, mas eu não quero causar problema pra ninguém. Isso eu quero que ele, não Isso quero é que ele doloroso. seja prejudicado. Isso é eu não quero que ele perca o emprego. Eu falei, não, mas o senhor não tem que se preocupar com isso. Eu não quero que ele perca o emprego. Aí eu falei pra ele, o senhor não tem que se preocupar com isso. Quem Tipo, tem que se preocupar é ele, porque quem errou foi ele, não foi você. Exato, como ele for perder o emprego, pela forma racista que ele agiu, não por culpa dele, não por culpa da vítima, né? Exato. Aí, esse dia, eu acho que foi um que eu tive uma reação, assim, que fazia tempo que eu não tinha. Que aí depois eu entrei no ônibus, eu chorava, cara, dentro do ônibus, assim, tá? Precisei até ligar pra minha esposa pra desabafar. Posso imaginar. Porque esse dia foi, assim, foi pesado. E foi até pesado. aproveitando, tipo... aproveitando não no sentido, né, de... que da hora o assunto, mas que é muito necessário. Vocês como pais, né? Como vocês... tem essa forma, assim, da paternidade preta na vida de vocês e como vocês também se passam ou ainda não passam essa conscientização para os seus filhos, né? De, tipo, a gente vive numa sociedade assim. Você é assim, sabe? Nessas questões, assim, porque realmente uma sociedade que a gente pensa, é criança, não, mas eu já vi muito casos que nem aconteceu... que eu vi na internet esses dias de uma criança que tava brincando, foi no restaurante, tava brincando e tal. A mulher que tava tomando conta da brincadeira viu a criança, tirou ela de lá e a gente tinha colocado ela na rua, não foi? Alguma coisa assim? Que a gente, tirou ela do playground ali e colocou ela na rua, pensando que a criança invadiu o restaurante e tava brincando lá. Então, assim, como vocês passam isso assim pros seus filhos? Se vocês trocam essa ideia ou ainda não chegou esse momento? Até também questão de escola, questão de sociedade mesmo. A minha ainda tá começando a aprender, né? Ela tá com 9 agora, então assim, eu vou passando aos pouquinhos, incutindo algumas coisas, porque também tem que ter a forma de falar para não assustar, né? Para não assustar, porque eu acho que o pior é assustar nessa idade, porque aí como é que essa criança vai enfrentar se ela já vai com medo, né? Então você tem que saber a forma que você passa. Mas eu me recordo ela com uns 4, 5 aninhos, cara, que me incomodava muito. Que ela ia pra escola e aí ela voltava, ela chegava em casa, ela não podia ver uma blusa ou uma toalha que ela colocava na cabeça. Então ela colocava a blusa de touca pra blusa ser o cabelo. Nossa. Ou ela colocava uma toalha pra toalha ser o cabelo. E isso me machucava, né? Lógico, né? Pouca telha, sem cabelo, né? E minha filha tem um black super bonito, né? E aí foi o primeiro momento que eu tive que sentar com ela pra conversar, pra explicar, pra falar, né? Do porquê do cabelo, a importância que tinha o cabelo. E o mais legal que hoje em dia a gente consegue ter fáceis referências, né? Que lá atrás, anos 60, 70, 80, né, Luizão? As referências eram cabelo chapado, alisado, não tinha muito pra onde fugir. Tinha. Então hoje não, hoje a gente consegue pegar, eu usei muito a Karine da Globo como referência, que ela usa bastante o cabelo, né? A Jordana usa bastante também o cabelo, né? Com black. Tem a Denise, e hoje tem a Denise Tomás Bastos, e tem alguns desenhos hoje também, que tem alguns personagens, as bonecas. Não, boneca eu fiz questão de comprar pra ela, e quando eu achava uma boneca com o cabelo, eu ainda falava, o cabelo é igual o seu, olha que bonito. Sim. Então ela foi aprendendo. Como que foi essa reação? Ela foi aprendendo a cultivar e gostar do cabelo. De vez em quando dá os 5 segundos de falar, mamãe, quero alisar. Faz pra mim, não sei o quê. Aí minha esposa faz uma vez ali. Mas acho que ela usou o cabelo umas 3 vezes só em 9 anos. O que eu considero excelente, que é pouco. Né? Sim. Mas ela mantém muito o cabelo dela e hoje ela já consegue fazer o penteado. Então hoje ela mesma levanta de manhã, ela arruma, põe água e tal, espiga e estica e pega lá a escova e passa e tudo e arruma com a chuquinha. Então ela é bem vaidosa nesse sentido com o cabelo. Mas já não tem mais esse lance de colocar a toalha na cabeça, colocar a blusa na cabeça, porque é o cabelo liso, ou porque o meu cabelo é diferente. E aí depois eu fui saber, né, pesquisando nessa época, que as crianças na escola falavam pra ela que o cabelo dela era feio. Assim, o seu cabelo é feio. Não, porque o seu cabelo é feio, porque o seu cabelo não fica assim. Porque o seu cabelo não sei o quê. E aí ela chegava em casa, ela queria o cabelo igual das crianças com as quais ela convivia ali. Mas aí aos pouquinhos a gente vai, né? E produzindo e vai direcionando. Né? Ela é escola pública? É de escola pública. Escola pública. Escola pública. Mas na época que ela tinha essa questão, era escola paga. Particular. Era escola particular. E o ciclo influencia muito, né? O ciclo influencia. Sim. Porque imagina, uma criança preta no meio de 20, 30 crianças brancas. Então, é interessante isso, porque a minha filha, ela é um caso também à parte como eu, assim, né?
ela tem questões que são muito dela, assim. A gente pouco trabalhou em casa, quando éramos casados, a questão racial, assim. O que ela via, muita coisa que ela via era dela. Então, ela via o pai dela se transformando um ser... Tanto que ela falava assim pra mim, mas por que vocês estão falando de filmes de negros, tal, não sei o quê. Então, mas... Só que aí tem uma questão que vai muito, que é a ascensão social, entendeu? Então, assim, eu virei jornalista, ganhava um salário... Não era um grande salário, mas eu sempre coloquei minha filha em escola. Minha filha nunca estudou em escola pública, por exemplo. Daí, sempre foi escola particular. Sempre foi escola Ela tem particular. quantos anos? E como que era essa questão? Ela vai... Escola particular, a Elisa estudou muito escola particular, ela também... então, minha filha tem 16, mas hoje, por exemplo, depois da separação, hoje ela mora na Alemanha. Então, eu não sei como é que é. A gente não troca muito hoje, muita conversa, muito, porque ela não gosta muito de falar no telefone, WhatsApp, essas coisas. Então, às vezes a gente tem uns debates aí sobre isso. Então, eu não sei como é que é ela convivendo numa escola alemã. Mas ela sempre teve um lado plural. Minha filha não entende essas coisas, ela nunca entendeu. E a gente não sabe de onde vem isso, a gente não entende de onde vem essa pluralidade dela. Então, por exemplo, ela não gosta de competição, ela não gosta de, por exemplo, de negócio de nota. Ela fala assim, que as pessoas pegavam a nota, falavam, não, por que sua nota tá melhor? E ela, para ela, sempre trocou. E ela sabe da negritude dela por ela mesma, ela sabe questão de cabelo, de filmes, essas coisas, sabe de história, mas é por causa dela. Nós não incentivamos que ela tem que estudar, que ela tem que fazer isso, que ela tem que fazer aquilo. É uma coisa assim muito doida, assim, eu não sei, sabe? Da onde que ela brotou isso. Mas é o único exemplo, caso que teve uma vez, hoje é a melhor amiga dela, inclusive ela vem para o Brasil semana que vem, primeira vez depois que ela foi para a Alemanha, e aí a amiga dela, a principal amiga dela, foi uma amiga que fez uma sacanagem, mas a menina falou que contou uma mentira. E não foi questão racial, foi uma mentira. Isso magoou ela, porque ela falou assim, nossa, por que ela inventou uma história? E a mãe da menina que fez isso, a mãe da menina surtou de um tamanho, por causa que a filha... Porque ficou parecendo que a filha dela fez uma coisa por causa que era negra. Não, a filha dela fez porque elas eram muito íntimas e quis sacanear. Então, ali não foi uma questão racial. Mas a mãe já entendeu... Não foi questão racial. Já levou pro outro lado. A mãe... Nossa. Surtou. Não a minha esposa, a mãe da menina. Sim, a mãe da menina sim. foi lá na escola, deixou a menina de castigo uma semana, ia ter festa na semana seguinte. Então, por exemplo, nas escolas, que era a maioria particulares, né, dela, sempre foi particular, sempre né? foi particular. Nunca teve, então, um problema, questão racial, assim, com... Não. Que bom. Não, porque, e também porque ela sempre foi de boa, entendeu? Então, assim, às vezes tinha coisa dela, né? De, não gostar de fulano, não gostar de ciclano. Mas sempre... E tem outro detalhe... que tem muita personalidade da pessoa. Escola, quer queira, quer não. Ela sempre estudou escola católica, entendeu? Católica. Então, a primeira escola dela tinha tudo a ver com o movimento estudantil, abrigou o pessoal da ditadura. A outra escola que ela foi a escola que abrigou o primeiro congresso do PT, da fundação do PT. Então isso influencia totalmente. Tipo, uma escola assim, a escola tem todas umas questões sociais lá, então isso acaba ajudando. Isso tem um lado que... Tem um lado que os pais que colocam essas crianças lá já sabem que a escola... Hoje, se a gente for falar, hoje é a escola de esquerda. Não, mas são pessoas ali mais politizadas, São né? politizados. Que bom. Mas isso, aí eu falo, eu não sei de onde isso vem dela, assim. Então, assim, agora eu vou trocar com ela quando ela fala assim, como é que é você na Alemanha? Entendeu? Só que quando ela foi para a Alemanha, tem uma outra característica interessante. Como elas foram para lá e ela não sabia falar alemão direito, ela foi para uma escola onde são, tipo assim, os refugiados, os imigrantes. Então, a escola delas tinha cubano, muitos do leste europeu. Então, ela falou que tinha meio que uma comunidade, assim, né? Agora que ela vai passar para estudar numa escola alemã mesmo, né? Mas ela, assim, ela nunca reclamou. Mas ela sente, ela sabe. Ela, obviamente, sabe que é negra, né? Que se aceita, né? Não sei, tem muitos negros que não falam assim, nossa, que convive tanto com os brancos. Igual aquele do filme lá, Cegos, Surdos e Loucos, né? Isso. O quê? Eu sou negro? Como assim? Como é que eu vou explicar agora na escola de natação, os meus amigos? Não sei o quê. Eu ia falar igual a cena que a gente comentou tempo atrás, tem aquela cena das branquelas também, né? Que o Julius tá flertando lá com a branquelas, aí tira a máscara...
Aí ele olha assim, como assim? Você não é... Aí eu já falo branca, não, eu sou homem. Você não é? Você não é branco? Aí, pô, é engraçado, ninguém te contou que é uma festa de branco, não? É assim mesmo. Eu com a minha filha, eu vou ter ainda um capítulo bem interessante, né? Porque ela nasceu no dia 13 de maio. 13. Então, em algum momento, nas aulas de história na escola, vão ensinar pra ela o que é o dia 13 de maio, né? E aí eu vou ter Da que... abolição, né? Exato. Vou ter que sentar com ela pra entender, né? Como Olha, é, o que 13 de é maio. que foi 13 de contado maio, pra... Sim. Pra explicar também, né? A o, minha o filha outro lado nasceu da história. dia 13, mas foi um dia 13 quando a Chique Show voltou pro Palmeiras. Foi o 13. 13 de julho. 13 de julho. Quando a Chique Show voltou pro Palmeiras, depois de... Minha foi no 13 de anos. maio, cara. 13 de maio. 13 de maio. Peso, hein? É um peso a mais. É um Pra peso. você conversar aí. Então, essa eu tô esperando. Caraca, tô esperando. data da hora. Foi, eu falo pra Mas minha é legal, esposa mas é isso. legal, eu falo, mas é ela legal. nasceu em um dia assim que é muito emblemático. Muito emblemático. E aí eu quero ver como é que vai ser a reação dela, né? Quando ela Quando souber descobrir. com mais detalhes. Porque eu Acho que ela vai já ter falei mais ou orgulho. menos. Acho que ela vai ter orgulho pra Mas eu caramba quero disso daí. contar mais assim, né? Vai Já ter vai muito dar orgulho. história, tá? Ela não tá fa- nessa parte ainda de história, tudo, né? Desculpa te cortar. Não, ela tá no 3º ano ainda, né? Ah, Então tá. ainda tá aquele lance de começar a separar as disciplinas Sim. ainda, né? Mais focado em português, muito novinha. matemática, né? Pouca coisa de geografia. Fazendo um jabá aqui, né? Não ganho nada pra isso, mas que é dolorido. Eu tenho uma questão muito... dá muito gatilho quando eu ouço histórias, né? Que é aquele podcast lá, o História Preta. Não sei se vocês acompanham. Já ouvi. Pô, tem que ouvir, mas eu não consigo. Cara. Eu tenho muito... É muito dolorido, assim. Muitas histórias muito dolorosas. É um trabalho gigantesco do Thiago André, que vocês conhecem, mas tem muita coisa ali, cara. Muita. É um resgate histórico absurdo. Vou pesquisar sobre. Importante. Tem que... Nunca tinha ouvido falar. Nunca... Não. Menina, Confesso, não. menina, tem que ouvir. Tem que ouvir História Preta. Tem que ouvir. A gente tá chegando ali no processo final, né? Opa, Do nosso- olha lá, LC, presentinho. Presente. do nosso podcast. Presente. Agradecer imensamente a presença Tem de roleta vocês. pra girar? PlayStation. Não? E agradecer imensamente a presença de vocês dois, foi muito importante. Admiração desde quando a gente se conheceu ali pessoalmente no samba do ano passado, né? Vocês dois estavam no samba. A gente teve horários distintos, né? A gente não se encontrou. E no foi caminho. muito importante. cedo. Eu fui muito cedo. Ah, mas a gente se viu lá. Mas não deu tempo da gente de se trocar, encontrar, trocar uma né? ideia. Eu E foi fui muito importante, cedo. porque aí foi o primeiro samba da Zumbi, e a gente escolheu de fazer ali na nossa quebrada, né? E a gente se organizou da forma que estava no nosso alcance, mas até que foi um rolê, assim, muito da hora. E ter a presença de vocês dois, assim, falei, pô, caramba, mano, a gente tá com moral mesmo, né? Pô, te dá... Que isso? Aqui tá com moral mesmo. Ele não entende o trabalho que ele faz. cara. Então, Ele tipo não assim, entende. Daqui 10 anos ele vai entender Com o que ele certeza. fez. É Daqui muito- 10 anos ele vai muito Igual carreira de gratificante. atleta. Só vai entender Só vai a trajetória depois lá na daqui 10 frente. anos, quando ele vê, ele fala assim, cara, o que eu Sim, fiz? lá na frente. Lá na frente. Com A gente tá com um certeza. presente aqui pra vocês, espero que vocês gostem. Esse daqui, Luiz Carlos, Luiz Nossa. Rosa. Nossa, Gosto de presentinho. Espero que Eu sirva. adoro. E para finalizar também, eu queria que vocês comentassem qual foi um projeto ou algum trabalho que mudou a sua visão de vida. Que talvez deu um 360 ali na sua visão, na sua ótica de vida, né? Se teve algum projeto, algum trabalho que vocês fizeram que mudou essa visão de vida. E aproveitando, né, que nem a camisa aí, eu queria que vocês falassem também como chegou a Zumbi para vocês, como se teve o primeiro contato com a Zumbi e essa para vocês, né, que se vocês acham ou não essa questão de ser necessário, de ter o quilombo, da representatividade preta na torcida, era algo que nunca teve. Então, principalmente uma torcida que é muito rotulada, né? De falar assim, mais ele branco, italiano, playboy, pá. Você é preto, você não tem que ser palmeirense. Essas ideias assim. Mas a primeira questão do projeto pessoal que mudou a ótica de vocês e depois essa pergunta aí. Cara, o projeto pessoal que mudou a minha ótica, assim, que foi a guinada na minha vida, assim, a mudança total de caminhada, foi quando eu me aproximei do futebol amador. Eu sempre quis trabalhar com comunicação, mas eu não consegui cursar a faculdade.
E conforme o tempo vai passando, né? O tempo vai passando, a idade vai passando, você vai chegando ali 25, 26, 27, tua vida não caminhou, você acha que você tá muito velho para fazer certas mudanças, né? E resolver romper uma fronteira. E eu, aos 30, eu mudei essa fronteira, mudei essa rota. E o que me deu esse combustível para mudar essa rota foi justamente o futebol amador. Foi começar a acompanhar o futebol amador da minha cidade. Comecei como árbitro amador, apitando jogos, bandeirando jogos. Olha que legal. O trabalho lá era tão bem feito na questão do social para os clubes, ao ponto deles não terem uma taxa para jogar competição, receber um uniforme, receber uma bola, escolinhas de esportes em 10, 15 polos bancadas pela Liga de Futebol Amador. E eu olhava aquilo e eu falava assim, presidente, Luiz, falava, pô, presidente, a gente tem que mostrar esse projeto para alguém, as pessoas precisam conhecer isso aqui. Sabe por quê? Às vezes uma liga lá no interior da Bahia, que não tem recurso, ela não sabe que pode montar um projeto de lei de incentivo e conseguir montar alguma coisa legal. Então, pô, a gente tem que começar a divulgar isso aqui, fazer foto do campeonato, fazer foto dos jogos, fazer vídeo dos jogos. Fomentar. E aí ele falou assim pra mim, cara, eu não tenho ninguém que faça. Aí eu olhei e falei, você não tem ninguém que faça. Era a brecha do sistema aqui. Vamos tentar, então, idealizar isso aí. E aí, cara, a minha vida mudou, assim, de eu ser demitido de onde eu trabalhava, virar pra ele e falar, a partir de agora eu posso fazer. Com 3 dias depois vem a bolsa na faculdade 100% para fazer rádio e TV. E aí a coisa muda. Decolou. O cara sai de atendente de telefone para um cara de comunicação no futebol amador da cidade, para parar no Audax, na TV do Audax. Depois chegar no Palmeiras e aos 40 anos ser convidado pela TNT para narrar a Champions League. Então, assim, eu falo para todo mundo que se você quer uma mudança de paradigma, você quer olhar para alguma coisa e achar assim, puta, eu não posso, não, você pode. A idade não é um empecilho, o tempo não é um empecilho. Lógico, eu sei que é difícil você tomar decisões, que foi aquele papo que a gente teve até lá no samba, né? Que eu falei, você depois de uma certa idade, com a sua vida encaminhada, você tem que trocar às vezes a zona de conforto, status da zona de conforto por uma coisa que você tem que começar do zero. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas se você tem plena convicção e é o que você quer, é o que te move, é o que te faz feliz, troca. Só vai. Sem dúvida. Só vai. Porque eu tive essa dúvida. No começo eu fui, caminhou, deu certo. E aí é aquilo, cara. Entra de sola, como o Luiz falou, e vai embora. Mas o que mudou minha vida foi o futebol amador. E sobre o coletivo, né? Você explicou pra mim que é o coletivo, tal, o quilombo. Cara, eu acho ele necessário, mas eu fujo do espectro futebol. Eu acho que ele é necessário, ele tem um papel importante, ele representa uma galera que muitas vezes não se enxerga ali dentro daquele espaço, mas vocês têm um papel muito mais importante do que dentro do futebol. Né? Muito mais. Nasce como o Zumbi dos Palmeiras, como um coletivo de pessoas que têm um mesmo objetivo, que torcem para um mesmo time, que querem ter a sua resenha, assistir seu futebol, trocar uma ideia e se sentir pertencente daquilo. Mas o projeto de vocês é muito maior do que isso, parceiro. Sabe? A representatividade que vocês têm é muito maior do que só dentro do futebol. É pra vida. É pra vida. Porque o impacto que vocês geram, aonde vocês estão, com as pessoas que estão ali, torcendo elas ou não pro mesmo time, é grande. Porque quando vocês fazem uma feira, não é só o torcedor do Palmeiras que vai. Sim. Quando vocês fazem um evento ali que vai ajudar a quebrada, não é só o torcedor do Palmeiras que vai. Então, o coletivo ele é mais do que necessário. Da hora. Que honra. Não vai ficar muito... encher a bola, não. Você falou, não vai virar jogador de futebol, mas não. É aquilo. Não vai virar jogador de futebol. Daqui a 30 anos ele vai entender. Daqui a 30 anos ele vai entender. Ele vai entender, porque tem registros aí, né? Sim. A grande virada eu já contei aqui, né? Mas o fato em si, o professor de português, ele falava assim, porque para passar no vestibular, a gente tinha que ler jornal. E eu lia jornal, eu só lia a Gazeta Esportiva, na época. Você pegou a Gazeta Esportiva? Também não, né? Não, Gazeta Esportiva eu peguei. Pegou? Peguei uma época. Eu cheguei a comprar até uma época. Então você é dos meus, então. Mas a Gazeta Esportiva, pra mim, era pra ler o Palmeiras, entendeu? Era os jogos que o Palmeiras ganhava, né? Eu lembro uma vez, era difícil o Palmeiras ganhar do São Paulo, eu comprei. E quando o Palmeiras era aí já mais pra cá, né? O Palmeiras foi campeão em 93, 94, comprava placar. Mas aí eu estudava em Ribeirão Preto e
Mas eu ia de ônibus, né? A prefeitura de Sertãozinho até hoje dá ônibus para estudar, que a cidade é 20 minutos entre uma cidade e outra. E eu tava no ônibus, assim, que eu trabalhava, estudava, e tava dormindo, assim, né? Aquela coisa assim, falei, putz, eu tô gostando dessa coisa de jornal, né? De ler jornal. Aí eu lia tudo. Economia, política. E eu devorava jornal. E aí eu falei, nossa, o que é jornalismo, né? Aí, por isso que eu falei, eu fui estudar o que era jornalismo, assinei revista, na época tinha revista imprensa, não sei se você pegou isso. Peguei também, revista imprensa. Peguei. E conversava com jornalistas. Tinha um programa na Cultura chamado Vitrine. Não sei se Vitrine. Luiz, eu sou anos 80. Então, eu sou anos 80. Então eu assistia Vitrine, eu assistia, devorava rádio, noticiário de jornal, de rádio, gostava muito. Então a minha grande virada foi aí. Foi aí que eu decidi aquela coisa de, repito, né, que a gente vê em comunicação hoje, a jornada do herói, sabe? Tipo Homem-Aranha, né? Pô, grandes desafios traz grandes responsabilidades. Eu aprendi isso lá atrás, né? Depois o Homem-Aranha acabou roubando de mim isso, brincadeira. Mas assim, foi um grande desafio que me trouxe uma responsabilidade gigante, cara. Assim, hoje vocês falam, vocês me chamam de mestre, essas coisas assim, eu me assusto, porque assim, vocês não são os únicos, entendeu? Que falam isso pra mim. Eu falei, cara, como assim? Me assusta. Mas eu sei, às vezes eu falo isso, mas eu bato no peito, mas eu sei que hoje, aonde eu vou, eu procuro deixar uma semente. Por isso que eu falei, você vai ter que ouvir História Preta, eu vou te cobrar. Tá? Pode deixar. Pode deixar, você tem que ouvir. Lá é muito bom. Você também. Ouvir, com tem certeza. que esse podcast, todos os negros têm que ouvir. Mais e mais. Tem que ouvir, porque ali é um resgate. Por isso que eu falei, com sua filha, quando ela chegar na idade de ouvir podcast, indique isso para ela. Sim. Porque tem histórias lá que, assim, eu falo, caramba, onde eu tava quando aconteceu isso? Sim. Onde eu tem tava? História que não chega para nós. Não chega para nós. Então a gente vai, esse resgate é muito necessário, né? Então, e ele é um cara que furou a bolha, entendeu? Sim. Como vocês furaram a bolha. Acho que e como chegou a Zumbi para você? Aí até a pergunta, o quanto você acha necessário assim a Zumbi? Eu sou fã de vocês, né? E como chegou espero que vocês me chamem um dia para trabalhar com vocês, entendeu? Vou de grátis. Eu já te falei isso várias vezes, né? Só você chamar que eu vou. Acho que foi Instagram, né? Um dia eu tava... Acho que foi um contato nosso, né? Aí depois que você viu, ou você já conhecia? Já tinha visto postagens assim, que acabam impactando, né? Eu falei, putz, esses caras são... Aí, coincidentemente, depois você me chamou. A gente apareceu no jogo contra o Boca, né? Não foi Instagram. Foi no Instagram? Foi no Instagram. Aquela coisa que... Mas a primeira vez assim da Zumbi foi no contra o Boca. Porque eu consumo muito... No meu explorar lá no Instagram, aparece muito coisa de Palmeiras e futebol, né? Bastante Palmeiras, né? Se bem que agora eu tô limpando um pouco... Eu tô brincando com o algoritmo agora, né? Então, apareceu lá. Depois vocês me chamaram, cara. E eu falei... Cara, mas... E era no momento... de redescoberta que eu falei aqui, entendeu? Um momento de onde eu tenho uma mulher que você conheceu ela lá e ela não é negra, entendeu? Que é uma outra discussão que acontece muito, né? Que é, pô, você tá vendo? Só foi negão, já foi casar com uma branca, entendeu? Não sei se já acontece muito, né? Só foi chegar a virar jornalista, até na minha própria família acontece isso, né? Isso é um debate... bem presente na nossa cultura. Mas né? assim, e acontece... Nosso povo, por que né, acontece isso? Porque quando a questão da ascensão social, que é a história que eu contei do voo, o meu fora a minha família, onde eu vou, a maioria são brancos, né? Mas eu não estou com ela porque ela é branca, entendeu? Mas eu sempre deixei isso bem claro, sabe? Só que ela tem um diferencial muito acima do meu, entendeu? Se você conversar com ela sobre a história dos negros no Brasil, ela dá aula para muitos negros. Mas aula assim de não aula de querer se impor, mas ela sabe muito mais. Tanto que ela veio para mim assim: você tem que ver esse podcast, tá contando a história tal, você tem que ver essa história tal. Sabe mais do que muito negro, né? Sabe. E sabe e pratica. E depois, no momento que ela casou com um negro, ficou melhor ainda, ou pior ainda, né? Porque ela tem... só para... Intensificou. Teve uma vez, vocês contou desse senhor, eu tava descendo uma rua perto de um bar, e aí um cara chegou e falou assim, você acha perigoso estacionar o carro aqui? Aí eu continuei andando. Falei, não, cara, a gente estacionou aqui e tal. E fui descendo. Cara, chegou no bar. Ela queria bater boca com o cara. Eu falei assim, por que você quer?
Porque ele achou que você fosse guardador de carro. Eu falei, não, ele perguntou se podia estacionar. Não, ele olhou pra você. Ele olhou pra você como se fosse guardador. E eu não... Sabe quando você tá nessa... Pra mim foi normal. O cara perguntou, eu respondi, entendeu? Pra ela, não. Ela achou que... Mas eu devo muito a ela porque a gente troca muito, sabe? A gente troca muito na questão da negritude. E ela fez muita questão de conhecer vocês. Falou, voltou maravilhada de lá. Nossa, show Só foi da hora, né? É. O Palmeiras iludiu nós naquele dia, né? A gente ganhou, foi líder naquele dia. Tava tudo certo. Mas depois aconteceu o que aconteceu. Mas é isso aí. A gente vai já encerrar, né, o nosso podcast. Agradeço demais novamente a presença de vocês dois. Foi muito da hora esse papo aqui, que a gente conversou. Eu que saí até do óbvio, assim, sabe? A gente falou, obviamente, não tinha como não falar de futebol, né? Mas a gente falar de questões, assim, que é necessário a gente ampliar um pouco, né? Da questão da paternidade, da questão da nossa cultura, não só muito sobre uma entrevista. Acho que espero que tenha sido da hora para vocês o bate-papo, né? E que futuramente a gente marca aí a parte 2 para trocar mais ideia ainda. E vamos chamar você para trabalhar na Zumbi, vai ser uma honra. Pô, pode chamar. Pode chamar. Não, para mim foi uma honra, né, participar com vocês. Desde quando eu comecei a seguir o coletivo, a gente começou a ter uns contatos, né? Sempre me coloquei à disposição para ajudar ali dentro do possível, né? Em alguns eventos, algumas questões, etc. Lógico, sempre. A agenda é bem complexa, então tem vezes que eu não consigo aparecer ali, mas acompanho, eu acho o trabalho de vocês sensacional, né? Volto a dizer, ele vai além do mas futebol, é isso mesmo, vai além do time, ele tem um propósito muito maior e acredito, né, que a tendência é crescer cada vez mais e atingir cada vez mais pessoas para que a gente possa também ter essa troca. Sim. Não somente no podcast, né, Luiz? Claro. Mas ter essa troca entre os nossos, essa troca de vivência, essa troca de conhecimento, essa troca de experiências. Porque é isso que faz dar o start na cabeça do outro. Ele fala, caraca, se o Luiz mudou com 30 anos, largou a engenharia, foi fazer, cara, eu também posso fazer. Ou se o LC, cara, nunca tinha narrado na vida, narrou lá um teste, não sei o que, de repente virou narrador. Eu também posso fazer. Então é mais isso, é mostrar pra galera que, cara, a gente pode, desde que a gente queira. Sim. Ô, Luiz, você até falando... prazer. Você falou um pouco sobre mudar de carreira, né? Sim. Eu tenho 21 anos de idade, sou nova ainda, mas desde que eu tinha 14 anos... anos... Você é muito nova. Não, sério. Tu é muito nova. Tu é muito nova. Não entra nessa pilha do sou nova ainda. Não. Tu é muito nova. Então, eu tenho... Desde 14 anos... Desde quando eu tinha 14 anos, eu trabalho na área de marketing, né? Porque meu pai tem uma empresa, então eu ajudava ele. E aí... Eu sempre tive medo, na verdade. Sempre quis ajudar muito meu pai. Sempre fui muito, tipo assim, eu preciso ajudar minha família. Então, eu nunca segui, assim, o meu sonho. Sempre fui pra... eu preciso ajudar minha família, meu pai tá precisando de mim, minha mãe precisa de mim, então eu preciso ajudar, preciso fazer o que dá dinheiro. Uhum. E aí, de um tempo pra cá, eu tive meio que... Não posso dizer um burnout, né? Não tive nesse pico ainda. Mas eu fiquei muito mal por conta do trabalho, ficou muito sobrecarregado pra mim. E trabalhar com a família também, né? É pesado. É o ó. E aí, depois que eu saí do trabalho do meu pai, eu fiquei refletindo, né? Tipo assim, eu acho que eu preciso começar a fazer o que eu gosto. Tipo, o que me faz feliz. Tipo assim, o quê? Que é gastronomia. O meu pai, ele falava pra mim, né? Ainda fala. Tipo assim, quando você trabalha o que você gosta, o dinheiro é consequência. Tipo... Quando você faz o que você gosta, dinheiro é consequência, porque você faz com prazer, você faz sorrindo. Sim. O mínimo pra você vira muito, sabe? Sim. Às vezes uma coisa que pra você é um aprendizado pequeno, pra você é algo gigante. A galera vai olhar e fala assim, oxe, tá louca? Mas não é. Porque a gente se realiza com aquilo, Elisa. E nada paga, não há preço que pague você se satisfazer, você ter a plena convicção de que aquilo que você queria, você conseguiu alcançar. Que é outra coisa também, né? Consultoria de mercado, né? Quantos restaurantes existem em São Paulo, tipicamente de comida afro, por exemplo? Sim, são poucos. E aí, pegando esse gancho que você falou, né? Logicamente, é uma referência totalmente fora, mas a gente tem um problema na nossa vivência, da forma como a gente é criado, e isso é geral, não é só com a gente. A gente é criado com uma falsa expectativa de alcançar coisas numa idade, muitas vezes, que a gente não está preparado. Tem uma música do Pink Floyd, né, do Dark Side of the Moon, chamada Time.
essa música, ela é perfeita. Porque ele fala justamente do tempo. O tempo que a gente perde tentando fazer as coisas. E a primeira parte dessa música, Luiz, ela fala disso. De que quando a gente é jovem, os dias são longos. E a gente tem essa sensação de que não é aproveitado. Até que, de repente, um dia, alguém vira e fala assim pra você, ó, a largada foi dada. Só que você perdeu o tiro. Só que, tipo, ninguém te avisou, parceiro. Ninguém te avisou. Então, assim, a gente cresce com várias projeções, várias expectativas que colocam na gente, mas ninguém nunca senta com a gente e fala assim, parceiro, ó, você tem isso, 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 isso. Para você chegar nisso, é por aqui. Para chegar nisso, é por aqui. Para chegar nisso, é por aqui. E quando eu digo que a gente não tem isso, não é só dentro de casa. É na escola também. Claro. O ensino tem essa defasagem. A gente recebe uma quantidade de conteúdo que lá na frente não há necessidade nenhuma de uso. Só que o que é importante mesmo para a gente tomar essas decisões, a gente não tem. Por isso que muitas vezes você, com a idade que você tem, você se sente perdida. Ah, sabe? Você pega e olha assim, e você fala, meu, puta, o que eu fiz até agora? O que eu vou fazer? E você só tem 21 anos. Por isso que eu falo, você é muito nova. Você é muito nova ainda. Esse lance do que eu fiz, o que eu não fiz, onde eu cheguei, onde eu não cheguei, você tem que pensar nisso aí lá nos seus 35, nos seus 40. Depois de uma certa vivência. E a gente tá se cobrando cada vez mais cedo, cara. Isso é um erro. Um erro muito fatal. Por isso que eu falei lá, quando eu brinquei com você, na história da fazer o perigo dos cortes, né? Porque assim... Sim. Vai acontecer com a sua filha, aconteceu com a minha filha, aconteceu comigo. Sim. Nós aprendemos a história sobre a ótica do branco. Sim. Exatamente. E aí, quando a gente começa a entender a história sobre a ótica do negro, mas vocês são sectaristas. Porque vocês são isso, vocês são... Gente, a história tem... Lá no jornalismo, né? Lá atrás. Sim. Diziam que a gente tinha que ouvir todos os lados, né? Exato. Quando começaram a ouvir o lado dos negros? Não ouviram. Então, o que a gente faz agora... O Zumbi coletivo conta a história. Exato. História Até preta. o caso também do Zumbi dos Palmares, né? Falam que ele tinha escravos. Ele também era... Então, e a gente tem que contar essa história, entendeu? Umas coisas assim. Porque hoje a gente vive a cultura do tentar o apagamento histórico, né? Uhum. Você viu que a gente... Tudo que acontece no Brasil hoje, no mundo, são tentativas cada vez maiores de fazer esse apagamento. Por isso que, repito... já falei milhões de vezes aqui, o LC matou a charada assim. Vocês vão entender o que vocês estão fazendo, né? Lá na frente. Então, gratidão de novo por fazer parte dessa história. A gente agradece. Da hora. E é isso aí. Aí Foi encerra uma honra, gente. hoje mais um EP. Daquele jeito só. Agradecer mesmo e tamo junto. Até a próxima. E siga a gente nas redes sociais, no Instagram. O @ Fala Zumbi Podcast, né? É isso aí. E no YouTube também. E ativa o No sininho, né? Spotify também, acompanha no No Spotify. Spotify. Depois a gente vai deixar o Instagram aqui dos dois Luizão, pra todo mundo começar a seguir lá. É nóis. Fala, né? Inscreva-se no canal, ative Ativa o sino das sininho. notificações. Comente o que você achou. Pra deixa você no- não perder absolutamente nada do papo aqui com o Fala Zumbi. É isso aí. Comente o Olha. que você achou, dê o feedback. E é isso, tamo junto.